Um garoto foi reencarnado em outro mundo após perder a vida em um engano, e para compensar isso, ele recebeu bênçãos de nível máximo de 7 deuses nesse mundo. E galera, pega a pipoca porque hoje você verá a temporada completa de Tensei Kiso no Isekai. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O episódio começa com um garoto ao lado de uma loja de conveniência. Ele está perambulando pela rua por não ter ninguém em sua casa. E então, ele vê diversas pessoas fugindo da loja. Elas estão desesperadas pois um homem está ameaçando matá-las. E ao trombar com o protagonista, duas meninas caem. O prota percebe o perigo e resolve fugir. Mas olha as meninas que provavelmente seriam vítimas dele e resolve voltar para confrontar o bandido. Mas ao se jogar nele para pará-lo, ele nota que foi perfurado e cai no chão enquanto o bandido foge do local. Já em outra cena, um garoto está abrindo os olhos e parece perdido. Ele acha que está em um hospital de luxo, que as meninas teriam levado ele. E quando ele vê uma empregada, se assusta e solta um grito. A empregada parece feliz que ele está bem e sua mãe parece agarrando-o também. Até que finalmente ele olha para um espelho ao seu lado no quarto e fica surpreso com a figura refletida nele. E surta gritando e perguntando quem seria aquele no espelho. Um tempo depois, a empregada e sua mãe seguem perguntando se ele está bem, e falam do fato que ele esteve desmaiado por uma semana inteira. Elas, vendo que ele está relativamente bem, resolvem buscar comida para ele e o deixam sozinho em seu quarto. E só aí sua ficha cai. Ele havia virado uma criança novamente, e fica empolgado por estar vivendo a tal reencarnação que via nas light novels. Ele começa a olhar os arredores para se situar de onde está, e enquanto verificava seu bingolim, sua empregada chega e acha que ele havia se mijado, abaixando suas calças na intenção de limpá-lo. E após ela dar de comer e tentar fazê-lo arrotar, imagina tu, um adolescente passar por isso. E depois, enquanto ela tentava fazê-lo dormir, ele aproveitou para perguntar-lhe algumas coisas. Seu nome é Caim e tem 3 anos. Seu pai, Garm, e sua mãe se chama Sarah, e ele tem uma irmã 2 anos mais velha, chamada Rainy. Sua mãe Sarah é a segunda esposa, a primeira se chama Maria, a qual tem 2 filhos, um chamado Jim e o outro chamado Alec. Seu pai é da alta nobreza, um marquês que possui seu próprio exército, e é responsável de proteger e impedir invasões pela fronteira. E ao saber que próximo ao território de seu pai há uma floresta de monstros, e que nela aventureiros lutam contra eles, Caim fica muito empolgado, com todo esse cenário visto apenas em novelas japonesas. E ao saber que os aventureiros usam magia e espadas, Caim logo se interessa por tudo isso. Mas antes de poder usá-las, ele obviamente teria que aprender a escrever primeiro. Ele pensa consigo que agora tem um motivo para querer viver nesse mundo, visto que no seu anterior, ele havia perdido todos seus familiares. Um tempo depois, sua irmã está contando para seus pais que ele já havia aprendido a escrever e a ler, e também já sabia fazer contas. Mas isso era óbvio, visto que ele já era alguém bem mais velho por dentro. Ele também fala sobre seu interesse por livros com seu pai, e pede permissão para estudar magia. Mas sua irmã diz que ainda é muito cedo para ele, visto que ele precisaria passar pelo batismo para que ele possa usá-la, e ele teria que esperar até os 5 anos para isso. Mas incrivelmente, ele consegue usar magia apenas alguns dias depois. Ele fica impressionado, mas resolve continuar os testes. Nisso, ele lança uma rajada de fogo para o teto de seu quarto, e depois mira ela para a janela, sendo quase pego por sua irmã e por sua empregada. Mas sua irmã estava na cama e desconfia dele, porém, por um motivo totalmente diferente. Ela acha que ele está estudando sobre o mundo exterior e quer ensiná-lo. E a partir disso, ela vai ao seu quarto ensiná-lo todos os dias. Ela ensinou a ele sobre o primeiro rei desse reino, o qual aparentemente também era um japonês reencarnado, e também sobre as raças que vivem nesse mundo, elfos, anões e o povo fera. E ao saber disso, os anos passam mais rápidos, em meio à ansiedade pelo batismo e por conhecer o mundo lá fora. E no dia do batizado, após se atrasar, ele chega todo bonitão, um pouco maior, visto os 2 anos que se passaram, e eles seguem para o batismo. E durante seu caminho até lá, ele está em uma carruagem e maravilhado com o mundo exterior, que é exatamente como o Isekai que ele sonhava. Então ele pergunta a sua irmã sobre como é ser abençoado com a magia de status. Ela então resolve mostrar a sua, e ele vê todos os seus status, e também um título que nomeava ela como adoradora de Caim. Ela fica envergonhada tentando esconder e perguntando se ele havia visto, mas ele nega e muda o assunto para o fato de sua irmã poder usar 3 tipos de magia. E seu pai lhe explica que ela foi abençoada por 2 deuses da magia, e explica também que as magias em bênçãos são separadas de nível 1 a 5, e que quanto mais alta, maior era a afinidade, e que as bênçãos divinas vinham de 7 deuses que são cultuados nesse reino. E já na igreja é iniciado seu batismo, e ele é apresentado aos deuses, mas uma voz rindo e uma luz surge de uma das estátuas. E Caim aparece em um lugar totalmente branco, em volta de uma mesa com mais 7 pessoas. Eles dizem que ele está no reino dos deuses, e que eles esperaram muito tempo por isso, chamando-o por seu nome anterior da Terra. O deus de cabelos brancos se apresenta como Zenon, o criador daquele mundo. E falando sobre a reencarnação dele, a deusa Rime, que controla o ciclo da vida e da morte, diz que a morte dele não estava nos planos. E ele, que morreu protegendo as garotas,
acaba por morrer à toa, pois mesmo que ele não interferisse, o criminoso tropeçaria e acabaria sendo pego pelas pessoas ao redor. Então, isso faz com que sua morte seja completamente sem sentido. O Kazuma sabe bem essa sensação de morrer à toa. Mas como sua morte foi considerada uma boa ação, o Deus da Terra acaba pedindo para eles, e eles concordam em reencarná-lo nesse mundo. E para poupá-lo do trauma de usar fraldas e ser amamentado, a deusa iria selar sua memória até os 5 anos, mas elas acabaram sendo liberadas antes, aos 3. Mas Caim agradece o fato de ter sido capaz de viver com sua família, assim como aprender a ler e usar magia. E a deusa da magia, que aparentemente gostou dele, resolve dar-lhe sua bênção, visto que ele treinava magia o tempo todo. Zenon também diz que lhe daria uma bênção, e nisso, o deus da guerra também dá-lhe sua bênção, assim como o deus da tecnologia que lhe dá sua bênção para ele, para que ele fizesse o mundo um pouco mais divertido, visto que nesse não tem nenhum tipo de diversão. O deus do comércio também lhe dá sua bênção, que é a habilidade de avaliar coisas e a caixa de item, famosa Item Box. A deusa da terra também lhe dá sua bênção, só que ela diz que é um pouco única e que ele deveria testar algumas coisas depois que voltar. E após receber a bênção de todos os deuses, eles o mandam de volta para a realidade. Na igreja, as estátuas ainda estavam brilhando e seu pai está impressionado e pensando que ele havia recebido muitas bênçãos. E quando seu pai pede para ver seus status, ele sente que isso terminaria mal e finge estar com a barriga doendo para sair dali correndo. Ele então se esconde depois de sair do salão e abre seus status, confirmando suas suspeitas. Os deuses deixaram suas estatísticas todas no máximo. O normal das bênçãos era ir até nível 5, mas os deuses deixaram suas no nível 10. Ele era agora basicamente um monstro. Mas ao verificar suas magias, vê uma magia que o deus da criação deixou para ele, que poderia ajudá-lo a esconder seus status absurdos. E mais tarde no jantar, ele explica o que houve aos seus pais e resolve mostrar seus status. Mas mesmo escondendo, eles ainda seguem absurdos. Ele manteve a amostra que tem a bênção de todos os 7 deuses e sua quantia ridícula de mana. Ele tem cerca de 30 vezes mais mana que os magos do palácio, considerados a elite daquele reino. E além de tudo, seu pai nota a skill de avaliar item e a Item Box também que ele possui. Seu pai também lhe alerta sobre o perigo de seus status, pois se eles vazarem e o reino ficar sabendo, ele provavelmente será tratado como uma ameaça e será posto sob supervisão. Já no seu quarto, Caim ainda está reclamando que justo no dia do seu batismo, as coisas acabaram assim, e nisso, ele encontra um livro de invocação. E ele, empolgado para invocar algo fofo, sai da casa e realiza a magia. Mas tudo dá errado e ele acaba invocando um demônio enorme e feroz. Nisso, chegam em cena sua irmã e uma amiga, que fazem ele ter um flashback de sua vida passada e ir atacar o monstro. Mas o monstro não espera ele agir e o agarra. Porém, com o poder do protagonismo, ele consegue revocar o monstro e eliminar a ameaça. Nisso, ele acaba caindo direto no chão, e vendo que a amiga de sua irmã tem orelha de gatos, ele deseja que tivesse tocado-as ao menos uma vez. E após uma despedida dramática de quase morte, ele acorda normalmente e impede sua irmã de ir avisar seu pai, para abafar o caso sem que saibam. Ele fica feliz de ter conseguido ajudar pessoas nesse mundo, diferente de seu mundo anterior, visto que foi ele que criou essa ameaça, né? Em sua festa de 5 anos, seu pai lhe pergunta o que ele quer fazer, já que não herdará as terras de seu pai. Ele faz um discurso sobre querer ajudar e conhecer pessoas ao redor do mundo, e termina afirmando que deseja se tornar um aventureiro. E na cena pós-créditos, os deuses estão conversando e uma delas pergunta se realmente está tudo bem em dar bênçãos a ele maiores que nível 5. E Zenon afirma que sim, pois até seus 16 anos ele deverá ser o melhor de todo o continente. E após Caim anunciar seu desejo de se tornar um aventureiro, seu pai decide contratar para ele professores particular. E assim ele o faz. E no dia da chegada do tal professor, após ser avisado de sua chegada, Caim usa o feitiço de teleporte para ir encontrá-lo. Mas acaba errando o local do pouso e caindo sobre a suposta professora, e começando seu relacionamento de maneira nada convencional. Mas mesmo com essa situação, as professoras ainda ficam tensas ao conhecer ele, mas o pai de Caim resolve pular as formalidades e começar suas aulas, que durarão 3 anos. E elas vão para a área de treinamento testar ele. Elas começam avaliando sua arte da espada, mas Caim é tão incrível que poderia ser até mesmo melhor que Millie. Mas ela se sente ofendida por sua companheira dizer que ele poderia até ganhar dela e chama ele para um sparring. Mas ele se mostra muito forte, mesmo tendo 5 anos, podendo até responder enquanto pressiona Millie no embate. Ele revela que tem a bênção do deus da guerra, mas diz que ela só chega ao nível 5. E acaba que sua adversária pede para sair e manda ele fazer
fazer o teste de magia com Nina, e ela afirma ter habilidade, pois tem a bênção da deusa da magia do nível 3. E quando ela diz que iria ensinar a ele as magias básicas, Caim diz que já as conhecia. Ele conjura magias de fogo, água e terra, e ainda por cima, conjura sem encantamento. Nina fica impressionada com a genialidade dele, pois nem os magos do palácio usam todos os elementos, e ainda por cima com esse poder de destruição. E ao saber que ele tem as duas bênçãos, elas acham que não teriam nada para ensinar a ele. E ele surpreende elas ainda mais, revelando sua item box, a qual vinha de mais uma bênção. E com a desculpa de que as magias que elas queriam ensinar serem fortes demais, elas vão pedir ao pai de Caim permissão para treinar do lado de fora da mansão, para não destruir ela. E seu pai acaba deixando que eles saiam, para que a casa não acabe em pedaços, mas ele deve voltar antes do pôr do sol e não devem ir longe demais. Caim fica maravilhado com o lado de fora e com o suposto mundo de aventuras. E Nina pede para ele usar uma magia intermediária em uma pedra, para avaliar seu poder de fogo. Ele convoca uma parede de fogo que causa uma explosão enorme e joga elas longe. Elas pensam que Caim estaria sem mana, vista a quantidade que ele acabou de usar, mas acaba que Caim nem está cansado, e elas descobrem que ele também tem uma enorme reserva de mana. Enquanto elas ainda estão surpresas, surge um coelho assassino e as ataca, e Caim desvia do monstro facilmente e o mata com uma rajada de vento. E ele guarda aquela caça em sua bolsa mágica para mostrar aos seus familiares, como comemoração do seu primeiro abate. E elas demonstram interesse na item box dele, dizendo que querem comprar uma para si, e dizem que ela faz o mesmo que a habilidade de Caim, mas é muito cara. E Nina, após isso, usa a magia de busca para encontrar novos inimigos. Caim fica curioso com essa magia e pergunta a ela como ela fez isso, e após Nina lhe ensinar, ele repete o processo, e usa uma versão muito mais forte que a dela. Eles vão atrás dos monstros e o derrotam, mas um deles foge para a floresta, e quando Caim ia correr atrás dele, é parado, pois aquela floresta abriga monstros muito fortes e perigosos. E é dito que a cada 10 anos eles se reúnem para atacar a cidade, justificando os muros enormes que tem lá, e Caim acaba prometendo ajudar no futuro, caso houvesse uma crise. E em casa, Caim descobre que subiu 8 níveis apenas matando coelhos, e fica preocupado que vai ser executado por conta de seu avanço sobre-humano. E no dia seguinte, seus professores levam ele uma guilda, pois acham que ele já consegue matar monstros um pouco mais fortes que coelhos. Caim fica louco com essa parada de guilda, e aí segue feliz. Lá, eles procuram missões um pouco mais fortes que as de matar coelhos assassinos. E no meio da escolha da missão, um aventureiro de rank C aparece, esnobando o grupo de Nina, e querendo forçar elas a servir bebidas a eles, como acompanhante, e chegando a usar a força para isso. Mas Caim toma a frente e resolve enfrentar os covardes, e o joga no chão com facilidade, humilhando ele no processo. E no meio disso, sem ouvir quem Caim era, ele puxa a espada para uma criança. E enquanto ele tenta acertar Caim, nosso prota resolve ficar sério, e apenas prende sua espada com os dedos, parando os ataques do valentão, e o jogando para fora da guilda, mas os comparsas dele não desistem e ameaçam Millie, mas acabam sendo espancados também. E após tudo se resolver, eles voltam para sua rotina de treino e aprendizado. E após um tempo, com o fim do contrato das aventureiras, Caim resolve dar a elas um presente de despedidas por tudo que fizeram por ele. E ele decide dar a elas bolsas espaciais, que elas tanto queriam. E ele vai até a floresta em busca de materiais. Lá ele mata um ogro sangrento pensando em Millie e um dragão de terra pensando em Nina, cada um com suas cores diferentes. Ele usa torrentes de fogo para isso e assusta os guardas da cidade, que acham ser uma rebelião dos monstros acontecendo, e saem em disparada para pará-los, mas chegando lá, apenas acham uma cratera deixada por Caim, sem nenhum monstro por perto. E também um lenço com o brasão da família, que seu pai reconhece de imediato. E no dia da despedida delas, Caim ainda segue sendo insano, mesmo tendo apenas 8 anos. E enquanto fazem a graduação de Caim, ele tira de sua bolsa os presentes delas. E elas ficam ainda mais surpresas dele ter feito as bolsas, e ainda mais com os materiais usados, sendo monstros que nem mesmo aventureiros de rank A conseguem derrotar. E as surpresas não param por aí, elas ficam loucas com a capacidade daquela bolsa, que conseguiria armazenar a mansão inteira onde Caim mora. Ele deu para as duas um item de nível de tesouro mundial, como se não fosse nada. Elas se preocupam de serem roubadas, mas ele as fez de maneira que ninguém fora os três possa usar, piorando ainda mais a raridade delas. E elas, para demonstrar gratidão, dão um beijo em cada uma das bochechas dele, dizendo que no futuro, quando ele for adulto, poderia chamá-las a qualquer momento. Pode chamar, né? Entendi. Tô entendendo. E um tempo depois, enquanto caçava um dragão, ele decide olhar seus status e vê que ele aumentou muito, pois sua mana agora ultrapassa 80 milhões, e ele também havia ganhado o título de matador de dragões. E chegando aos 10 anos, Caim está indo para seu debut na Sociedade dos Nobres, um evento obrigatório para todos eles. E sua irmã está ansiosa para que ele entre logo na escola de magia, mas terá que esperar ainda 2 anos, pois a idade mínima é 12. E ainda na carruagem, Caim usa a busca para ver os arredores, e acha um grupo sendo atacado por monstros mais à frente. E avisa seu pai que eles não chegariam a tempo,
tempo e sai da carruagem voando, com magia, quase na velocidade do som. E chegando no local, Caim mata todos os monstros com extrema facilidade e se apresenta ao guarda que cuidava da carruagem como filho de um marquês. Ele cura todos ali presentes com magia de cura em grupo e guarda os corpos dos soldados mortos em sua item box. Seu pai chega logo após isso e reconhece o brasão na carruagem, e dentro dela estão a princesa e a filha de um duque. Caim, vendo o estado que elas se encontravam, pede para usar magia que acalma a mente e o coração, deixando elas mais tranquilas. E após ficarem mais calmas, as duas querem agradecer a Caim e começam a brigar por ele. E elas arrastam ele para sua carruagem ao saber que ele também iria para o debut. E lá dentro, ainda estão se jogando no coitado do prota. E elas o forçam a chamá-los pelo seu primeiro nome, em meio a toda essa bagunça. E quando ele estava para ir embora, quando chegam na cidade, elas começam com a ideia dele dormir junto delas. Elas insistem em ter medo e querem sua companhia, mesmo o pai dele dizendo ser inapropriado. E ainda dizem que se um dragão atacar, o melhor é ter ele por perto, visto que Caim é o mais forte de todos ali. Mano, essa doeu muito no pai dele. E ele concorda caso fosse um quarto grande, visto que eles ainda têm 10 anos. E no quarto não adianta nada ter 3 camas, pois elas juntam todas e acabam perto demais do prota, que passa a noite em branco. E no dia seguinte, ele tá igual um zumbi por conta da noite em claro, e chegando no castelo, elas ainda estão grudadas nele, e dizendo que ele é o mais forte de todos. E o vice-capitão da ordem, ao conhecê-lo, agradece por tê-las salvado, e também por ter recolhido os corpos dos soldados e por lhe proporcionar um enterro digno. E antes de ir embora, é dito que ele teria que se encontrar com o rei numa audiência. E sem mais nem menos, ele já está de frente a ele. Eles anunciam seus feitos de salvar a princesa dos orcs, e por seus feitos heróicos, o rei lhe nomeia como barão, e dá a ele 10 moedas de platina e uma mansão própria. E um dos nobres vai contra a decisão por ele ter apenas 10 anos, mas o rei pensa em controlá-lo pelo título, e ainda o confronta perguntando se o nobre derrotaria esses 30 orcs como ele fez. E Caim acaba obrigado a aceitar o título, e é chamado a uma sala separada pelo rei, com seu pai. E lá, o rei em pessoa abaixa sua cabeça a Caim para agradecê-lo, junto do pai de Silk. E após falarem sobre o fato dele ser um barão e ter que manter sua mansão, sendo aconselhado pelo seu pai, o rei e o pai de Silk pedem a ele para que se case com as duas. Ele diz que após darem as mãos e até dormirem juntos, elas não poderão noivar com mais ninguém, e até que cheguem à maioridade, eles serão noivos. E voltando algumas horas, o rei já havia preparado a armadilha para ele, querendo o prender ali. E sem nenhum tipo de amparo de seu pai e sem possibilidades para escapar, ele acaba aceitando o noivado com as duas. E elas acabam falando demais sobre as noites que passaram com Caim, deixando Caim em maus lençóis. E um tempo depois, Caim está de novo com os deuses e conversando sobre seus status absurdos. E os deuses dizem que sim, os status deles são sobre-humanos e sugerem que ele vire de uma vez um semideus, da mesma classe de bestas e dragões divinos. Mas o alertam que é o limite do que ele pode fazer sozinho e dizem para ele tomar cuidado. E um tempo depois, Caim está fugindo de uma loja de vestidos que foi forçado a ir com sua irmã. E ele encontra Parma saindo de lá, a menina gato que não via há anos. E lá ele conhece o tio de Parma, que é dono de uma loja, e nisso ele dá a ideia de que o dono da loja venda o item para ele, para o entretenimento, ensinando a ele a produção e deixando ele lidar com a venda. E ele acaba lhe ensinando a fazer reverse, e a ideia é aprovada. Caim deixa para ele uma moeda de ouro para custear o projeto, mas acaba sendo um valor alto demais, mas o homem apenas aceita o investimento e planeja dar seu máximo na produção. E saindo de lá ele encontra sua irmã, que reclama dele ter sumido da loja e promete mostrar cada peça que ela comprou quando ele chegasse em casa. E após uma noite de sofrimento com sua irmã, chega a notícia que seu protótipo estava feito, e ele vai lá avaliar. É realmente parecido com o reverso que eles têm na Terra, e Caim manda eles fazerem 2 versões, sendo a Deluxe Edition para os nobres e a versão comum, que será acessível para todos. E como a companhia não tem fundos para custear isso, Caim acaba dando a ele mais algumas moedas de ouro, para que isso seja possível. E após isso, eles apresentam o produto ao deus do comércio, e fazem um pacto de exclusividade, de que o produto seria da companhia e somente ele poderia fazê-lo. E Caim ainda manda eles fazer mais uma versão, para que ela seja entregue à corte, para que o rei também possa jogar. E no dia do debut, seu pai fala que ele seria o alvo, principalmente da filha dos nobres. E já na festa, ele encontra um nobre que foi contra a condecoração dele, e o clima é péssimo. E também encontra Silk com seu pai, que ainda parece assustador. E enquanto fingem não se conhecerem, para abafar o caso da reunião sobre o noivado, Caim demonstra saber lidar demais com as mulheres, aparentando ter muito mais idade do que ele realmente tem. E nisso, o rei e sua família aparecem. Caim os cumprimenta e aproveita novamente para galantear mais uma de suas noivas, deixando o rei puto. E Caim também dá a ele um presente, que é o reverso luxuoso, aproveitando para falar também sobre sua parceria na criação de tal item. E nisso, é chamado para uma conferência com o rei, para que falem sobre o jogo e sobre como ele trata a princesa. Mano, o moleque simplesmente é um Dom Juan com a princesa do rei. Seu pai se impressiona sobre ter feito um negócio desse tamanho sem que ele soubesse, mas fica orgulhoso dele já estar pensando em seu futuro. Silk chama ele para conversar aproveitando que ele está sozinho, mas a conversa escala demais e mais uma vez ela está se jogando em Caim. E nisso, o Nhonho, filho do marquês que não gosta de Caim, chega e tenta galantear Silk, mas ela age completamente fria com ele e não dá bola para seus elogios. O puxa-saco
Saco, que estava com ele, tenta cantar de galo para cima do prota, usando o título do pai de Rabbit, que é o Nhonho. E quando Caim se apresenta como barão, eles começam a humilhá-lo, achando que ele é filho de um barão e que viria de um baronato pobre. E quando eles querem fazer Caim pedir desculpa, Caim diz a Silk que eles quem iriam se arrepender e chama eles para fora da festa. Lá fora, Caim pouco liga para eles e fica de grude com Silk. E quando o subordinado de Rabbit, o qual tem a bênção da magia, começa a recitar uma para atacar Caim, e após uma presepada total, atraindo raios e tudo mais, solta uma bolinha de fogo michuruca, Caim apenas sai da frente dela, decepcionado. E nisso, os outros dois também tentam passar pela mesma vergonha, mas Silk não aguenta mais e manda eles pararem, explicando o mal entendido e falando que Caim é um barão e que ele é filho de um marquês, fazendo os três patetas abaixarem a cabeça para ele. E quando eles finalmente vão embora, Silk começa a zoar Caim, dizendo que ele tem um lado sombrio e contaria isso para a princesa. E nisso, a princesa chega e Silk tenta contar o ocorrido para ela, mas Caim tampa sua boca. Porém, a princesa acha que esse ato é pervertido, por ele tocar o lábio de uma mulher solteira, e até estranha Silk estar chamando ele apenas pelo nome. E ainda fica enciumada quando Silk diz que sairia em um encontro com Caim, falando que também quer ter um encontro com ele. E quando Caim acaba concordando em ter também um encontro com Teles, o rei aparece junto deles, perguntando sobre o que Caim queria dizer com isso, fazendo Caim ficar em maus termos com o sogrão. Em outro dia, com o conselheiro do rei, Caim está recebendo a chave de sua nova mansão, e ali descobre também o quanto foi difícil segurar o rei, que queria ele vir para que jogassem reverse juntos, deixando Caim relaxado com esse fato. Mas logo após, chegando na reunião, aparece o Duque Eric, apressado, pois achava que não daria tempo de encontrá-lo. Ele estava ansioso para jogar com Caim. Caim fica sem opções fora aceitar jogar com ele, e vendo a oportunidade, uma penca de nobres se junta a eles. E após se livrar de todos, ele recebe um mapa e o segue até sua mansão, mas chegando em frente a ela, a mansão está completamente acabada, está literalmente um caos e mal cuidada, aparenta ser uma casa mal assombrada. E enquanto entra, Caim reza para que nenhum fantasma apareça de dentro dela. O cara literalmente pode acabar com o mundo e tá com medo de um fantasma. Ele adentra a mansão e tudo lá dentro está apagado e cheio de poeira. As pedras mágicas da casa ficaram sem energia e ele adentra com uma magia de luz em sua mão. Tanto a sala quanto a cozinha estão em maus estados, mesmo que a cozinha seja capacitada para fazer refeições para centenas de pessoas. O salão de festa também é enorme e parece poder abrigar muitas pessoas, mas ainda assim está completamente sujo. E Caim resolve dar um jeito em tudo isso com sua magia, para que a casa volte a ser habitável. Mas como tudo que ele faz magicamente é exagerado, a casa simplesmente fica nova. Ele vai de cômodo em cômodo renovar e deixar melhor que o original com sua magia. Em segundos, ele já tinha uma mansão nova. Agora, mesmo sem seus pais ou avós, ele tem uma casa para chamar de sua, ficando orgulhoso disso. E alguém chega chamando Caim. Sylvia foi chamada por ele para cuidar da nova casa e ainda trouxe diversos empregados com ela. Ela está muito feliz de poder cuidar dele até mesmo em outra casa. Ela diz que daria seu melhor junto do time que ela trouxe, e o novo mordomo de sua casa se apresenta. Seu nome é Colan. Caim já sabia desse novo mordomo, pois Sebas o contou. Mas Sebas também falou sobre Caim para Colan e sobre como ele matou uma horda de orcs sozinho, destruiu uma floresta e até petrifica quem olha para ele. Sylvia então decide que eles precisam começar a arrumação, mandando as empregadas se dividirem para terminar ainda mais rápido. Mas as coisas não são bem assim. Elas notam que a casa não possui nenhum grão de poeira. E Caim diz a ela que já havia limpado a casa antes delas chegarem, com sua magia, e Sylvia simplesmente aceita o fato de boa, espantando Colan com a sua tranquilidade ao lidar com esse garoto insano. E Sylvia então parte para preparar a casa para acomodar os pertences de Caim que serão enviados. E Caim é lembrado por Colan que ele devia deixar as coisas com seus empregados, pois ele tem que voltar para casa, já que hoje é o dia que seus irmãos, Jin e Alec, retornariam para casa. E já em casa, seu irmão está impressionado com o desempenho de Caim, que não apenas recebeu um título nobre, como também conseguiu uma mansão, bem antes de qualquer um deles. Raine fica empolgada para ver a mansão que Caim ganhou, mas seu irmão a avisa que ela é bem antiga e pergunta se ela ficaria bem em tal lugar. Por ser uma casa velha, podem aparecer fantasmas, mas ela diz que Caim a protegeria se algum deles aparecesse. E chegando na mansão, eles têm uma surpresa. A mansão está longe de ser capenga e mal assombrada, está tinindo na verdade. Seu pai fica se perguntando como isso seria possível, pois ele a viu anos atrás, e ela realmente estava totalmente acabada, e começa a suspeitar de Caim, que realmente confessa ter consertado e limpado ela usando magia, não surpreendendo a ninguém com isso. Eles ficam impressionados com o interior da casa, mas seu pai diz que ainda não é o bastante. Faltam obras de arte ali, nobres gostam de arte e é senso comum decorar a mansão com elas. Quadros, vasos, armaduras e até um monstro empalhado ficaria bem. E ao ouvir isso, Caim se anima, pois tinha consigo o monstro perfeito. Mas então, Sylvia se assusta com algo na sala, fazendo eles acharem até que é um ataque inimigo. Mas a preocupação delas é em relação ao dragão gigantesco empalhado na sala. Caim esqueceu de explicar e agora seu pai tá puto com ele. Caim então fala para seu pai sobre o dragão vermelho. Ele revela que derrotou o dragão e guardou
seu cadáver. Seu pai não consegue acreditar no fato de ele ter derrotado um monstro desse calibre. Caim diz que o derrotou quando foi para a floresta, e seu pai lhe explica que ele é um monstro da classe Calamidade, e aventureiros de ranquear mal conseguem derrotá-lo, sempre havendo vítimas no embate. Seu pai manda ele explicar as coisas para as empregadas, para elas não acabarem assinando com o Vasco por conta de sustos. E ele ainda fala que um dragão vermelho empalhado vale cerca de 1000 moedas de platina, uma verdadeira fortuna incalculável, e que seria melhor que qualquer decoração que imaginasse. E Caim fica louco ao saber a quantia que esse monstro valeria, mas ouvem gritos vindo de seu banheiro. E indo ver do que se tratava, ao chegar lá, sua mãe comenta sobre o banheiro de Caim, falando sobre o fato dele tirar água para cima. E ele diz ter feito com que a privada atirasse água usando magia, e elas logo pedem para que ele faça um desse em casa também, mas seu pai age orgulhoso, falando delas terem gritado apenas por isso, e indo testar o banheiro para avaliar. Mas ele também faz esse escândalo apenas por isso, querendo já que implementem um desse em sua casa. E fala para Caim que os visitantes também gostarão de tal novidade, mas Caim parece não saber que receberia pessoas em sua casa, mas seu pai o avisa que nobres com uma mansão devem fazer uma festa de estreia, e que isso era uma regra entre eles. E um tempo depois, Colan, que já sabia sobre a festa, havia feito uma lista de convidados que ele deveria chamar, e também coisas que ele vai precisar para a festa. Caim lê a lista e nota que o Marquês Corgino também foi chamado, perguntando se ele realmente precisava ser convidado, mas Colan diz que é obrigatório chamar nobres de alta classe. E Caim pergunta se ele não precisaria chamar o rei, mas Colan diz que apenas condes ou superiores podem chamar o rei. Ele também nota as coisas que precisam, sendo bebidas, comidas e presentes, deixando Caim confuso sobre o que oferecer para nobres. Mas Sylvia diz para ele mostrar uma hospitalidade que é mais da sua cara e fazer uma festa do seu jeito. E Caim, pensando nos convidados, cria lindos copos de vidro, visto que todos os copos daquele mundo são de porcelana. Ele achou que copos de vidro seriam diferenciais. Também cria bebidas e comidas com a ajuda de um chefe. Ele chama Sylvia para poder provar e oferece para ela hambúrgueres, que ela acha delicioso, e também lhe dá uma bebida borbulhando, a qual combina perfeitamente com a carne. Aquilo era vinho espumante. Ele usou magia para deixar o vinho aerado, mas como ele não pode beber ainda, pediu para ela dizer se está muito forte ou qualquer outra queixa. Mas Sylvia, que já estava ficando alterada, diz que ainda não sabe, e fala que precisaria de mais uma taça para verificar a fundo, mas ela toma diversas taças. Ela realmente gosta de beber, e eles confirmam que está boa. Enquanto isso, chega o mensageiro do rei na mansão de Caim. Ele foi convocado até lá para se encontrar com o rei, e está quase sendo acuado por eles. O rei fala com Caim que não recebeu um convite para sua festa de estreia, e pergunta o porquê. Caim enviou um convite para Eric e Magna, mas não enviou para ele, logo quem havia lhe dado a mansão. E Eric ainda piora as coisas, provocando o rei com o convite em mãos e dizendo que apenas a alta nobreza pode convidá-lo para suas festas. Mas o rei fala que é como um pai para Caim, e que realmente viria a ser no futuro, e ainda reclama de Eric ter vindo esfregar o convite em sua cara e ficar se gabando. Mas Caim fala para o rei que estava planejando entregar seu convite pessoalmente, mas por saber como ele é ocupado, não achava tempo para isso. Na minha opinião, esse rei é até bem desocupado, viu? E o rei fica todo alegre, se gabando com Eric, que também havia ganhado um para si, e Caim fica feliz por ter ouvido Colan e levado um convite para o rei. Em casa, as empregadas ficam todas surpresas com o fato do rei estar participando da festa. Ele resolve contar para elas que a terceira princesa é sua noiva, deixando todos ali surpresos com esse fato. Mas Sylvia diz que não importa quem vai participar, elas devem mostrar o melhor de sua hospitalidade para eles. No dia da festa, enquanto os nobres chegam, Caim e seu pai estão os recepcionando, e o Duque Eric chega com sua filha. E apresentando sua casa para eles, Eric fica impressionado mais uma vez com seu dragão na sala. Silk, vendo aquilo, fica animada com o fato de que um dia iria morar ali com ele, mas seu pai a alerta que ainda é muito cedo para ficar pensando nisso. E com a chegada de quase todos os convidados, Caim dá início à festa, fazendo um pequeno discurso para todos. E após ele mandar todos aproveitarem a comida, seu pai já de início se impressiona com o vinho espumante, que além das bolhas que estouram na garganta, ainda está gelado. Caim diz que esfriou eles com magia de água, para deixá-los assim, e a Eric fala sobre as taças com desenhos delicados e lindos. Caim diz para eles que as preparou como presente, e se quisessem, podiam levar para casa. Eric fala também para Caim que mesmo tendo apenas 10 anos, conquistou Silk pela barriga, enquanto ela e Reine se deliciam com o jantar, dizendo que ele realmente era um galanteador. E o rei chega em meio a tudo isso, e vai direto à sua mesa, agindo como uma criança ao ver o copo de vidro, e surpreendendo ainda mais com um vinho que ele acha incrível. E para acabar o combo de maravilha, Caim oferece a ele um hambúrguer, dizendo seus ingredientes e chamando a atenção do rei. O hambúrguer do rei ainda era recheado com queijo, deixando tudo ainda melhor, e emocionando o sogrão e Teles. E a rainha chega falando com o rei sobre a água que sai da privada, fazendo ele se interessar e ir ver, e realmente o rei se impressiona, falando com Caim do porquê ele ainda não tinha dito que ali tinha algo tão refinado, e ainda pedindo que coloque um daqueles no palácio imediatamente.
presente. E o rei ainda diz ter sentido sua hospitalidade e cuidado com os convidados, dando a ele o maior elogio possível e surpreendendo a festa inteira. Enquanto isso, Colan o avisa sobre a chegada do Corgino, o qual já chega criticando a casa e chamando ela de casinha para cachorros. E quando ele entra, Caim impede Colan de avisá-lo sobre o dragão empalhado, fazendo o velho quase insurtar ao vê-lo. E mesmo chegando após o rei, ele ainda entra falando mal de todos os convidados e agindo de forma arrogante, criticando tudo que é servido e agindo de maneira grosseira com Sylvia. Caim fica com raiva, mas não pode agir, visto que Corgino é um marquês. Mas notando algo, ele cria um plano e leva taças para ele, que mesmo recebendo um presente, ainda age de maneira arrogante, pedindo todas as taças e bebidas, fora a receita de tudo, para quando ele for embora. Mas Caim nega, pois está dando as taças para todos os convidados e Corgino se revolta, dizendo que é melhor dá-las a ele do que deixar essa plebe usar, pedindo 100 taças apenas para ele. Mas enquanto Caim usa sua magia de detecção, ele também nega poder dar as taças a ele e diz que se ele quiser, pode trazer o maior desse reino para ele. Corgino então acha que ele está falando de uma joia, mas quem chega é o rei. Corgino pergunta sobre o que ele fazia nessa casa de baixa nobreza, se ajoelhando em frente ao rei, que diz sobre o fato de Caim ter salvo sua filha. E Eric pergunta a que horas Corgino chegou, e se ele teria chegado após o rei, mas Corgino mente dizendo que não era o caso. E o rei diz a ele que se Corgino tem sempre esse comportamento tirano, ele teria que repensar algumas coisas no futuro, ameaçando seu título. Mas Corgino mente, sem graça, sobre sua ganância sobre as taças, e se retira ainda em Dogeza. E Silk vai falar com Caim após ver tudo isso, e sobre como ele armou para Corgino, usando o rei. E Eric, ouvindo tudo isso, pergunta para ele se era verdade, e Caim, sem notar, assume que sim, levando mais uma vez bronca do rei. Caim encontra o vice-capitão Dan em sua visita à sede dos cavaleiros. Ele foi até lá por indicação do vice-ministro Magna, para deixar seus materiais recolhidos dos monstros. Dan então precisa achar um lugar para acomodar tudo que havia caçado, e pensa em um galpão antigo, onde eles guardam coisas de treino e afins, mas Caim, um pouco tímido, diz para ele que aquele cômodo não seria o suficiente para suas caças. E Dan pergunta a ele assustado se sua caça seria mais um dragão vermelho como aquele que tem em sua mansão, mas Caim fala que não chegaria a tanto, e que seria apenas um dragão de terra, fazendo da mesma forma Dan ficar completamente impressionado com o que aquela criança de 10 anos havia caçado. Um dragão de terra é mais um dos dragões que um grupo de aventureiros ranquear mal consegue derrotar. Caim fala que nem sabe sobre aquele monstro, mas sabe com certeza é grande. E com isso, Dan manda ele deixar o monstro no pátio para que os cavaleiros levem ele para dentro. E quando Caim tira ele da sua item box, são dezenas de cadáveres de monstros, uma pilha enorme que espanta Dan, levantando a suspeita do cavaleiro sobre Caim, que age inocentemente, mesmo tendo feito tudo aquilo. E ainda não acreditando que ele havia feito tudo isso, Dan pergunta a Caim se ele seria um herói ou algum discípulo de Deus, fazendo Caim se surpreender e hesitar na resposta. Mas ele nega e diz que é apenas filho do Marquês Garm, e Dan, em consideração a ele, diz que não iria investigar ainda mais profundamente sobre isso. E diz também que demorariam para avaliar tudo aquilo, dando brecha para Caim ir embora. Mas Dan o agarra e o chama para um treino com seus cavaleiros, dizendo que também queria que ele encontrasse sua capitã. Como ela ama pessoas fortes, com certeza iria querer conhecer Caim, e ele, já sem opções, acaba apenas cedendo à pressão. E logo após, estamos com todos os cavaleiros avançando para cima de Caim, juntos contra apenas o garotinho, mas uma voz manda eles pararem. E voltando no tempo para saber como a situação chegou até aquele ponto, vemos Dan apresentando Caim à sua tropa. Ele o introduz como o herói que matou 30 orcs e salvou a princesa. E dentre eles não está a capitã, mas Dan fala a Caim que ela chegará em breve, provavelmente quando as batalhas começarem, pois ela adora uma batalha. E Caim cria uma imagem mental péssima dela, já ficando com medo, mas Dan fala que ela não iria devorá-lo, talvez. E dando início ao treino, um dos soldados pergunta se ele realmente teriam que enfrentar uma criança de 10 anos, mas Dan manda eles tentarem e diz para o homem que está insatisfeito que o enfrente primeiro. Ele, vendo o tamanho e idade de Caim, resolve deixar que ele acerte o primeiro golpe. Caim então não recusa e já ativa sua magia de fortalecimento, partindo em altíssima velocidade para cima do cavaleiro e terminando a batalha em segundos, com apenas um golpe. E vendo que as coisas desandariam após isso, ele tenta sair dali o mais rápido possível, mas Dan o segura mais uma vez. Ele diz que isso tinha sido melhor do que ele imaginava, e sugere então que ele luta contra todos ali, juntos. E voltando ao presente, ele está naquela situação maluca. Mas do alto de uma torre, uma mulher grita para eles pararem. Ela então se joga, perguntando o que teria acontecido para que todos eles tivessem sacado suas espadas contra uma criança. E ainda se abaixa e abraça Caim, perguntando se ele estava assustado com todos esses caras medonhos cercando ele, e supondo que Caim havia se perdido para estar ali. Ele fica impressionado com ela, pelo fato dela ser uma elfa e suas orelhas serem longas. A capitã então começa a chamar a atenção de Dan, que estava com eles e não os impediu. Mas Dan avisa ela que ele era o herói dos rumores, que matou 30 orcs,
e ganhou o título de barão. E a capitã fica animada com a notícia de sua força, ficando cada vez mais assustadora e querendo um duelo com ele. Ela não quer nenhuma batalha simulada, e sim um duelo de vez. E também ela nem se apresenta antes, dizendo que suas espadas falariam por si. Mano, com certeza o Toguro versão elfa. E seus subordinados falam sobre sua péssima mania e acham que Caim não conseguiria lidar com ela. E ele realmente fica nervoso quando falam sobre o título dela, de mestre espadachim. E mesmo usando uma arma de verdade contra a espada de Caim, ela vai pra cima, dizendo que sua espada estava sem corte e não dando chance para o menino. Mas ele consegue desviar de suas investidas, deixando ela ainda mais animada com a batalha. E Caim consegue manter uma batalha equilibrada com ela, espantando todos ali presentes. Ele está equiparado e muito mais rápido que anteriormente, e quando ele resolve levar as coisas a sério, ele se bufa com magia e parte para cima dela, que fica espantada com a sua velocidade. Então, ele pula para suas costas e dali para a espada em seu pescoço, deixando a capitã sem ação após perder para ele. Então, ela diz que se decidiu, e fala que ele se casaria com ela, abraçando nosso menininho. Todos ficam surpresos com esse papo dela. E Caim fala para ela não vir com essas ideias, pois ele tem apenas 10 anos e não sabe nada sobre ela. Ela então percebe seu erro e se apresenta. Seu nome é Tijuana, a capitã da Ordem de Cavalaria, e possui também o título de Viscondessa, e é filha do Duque Liebert, o qual cuida da Floresta do Norte. E ainda fala para ele não se importar com a diferença de idade, pois como ela é uma elfa, viverá no mínimo 300 anos, e ainda estará jovem quando ele atingir a maioridade. E apesar de tudo, ela ainda é confiante em sua aparência. E Caim, correndo para trás de Dan, diz para ela que ela é filha de um duque e não deveria decidir com quem se casa assim arbitrariamente. Mas ela fala que está tudo bem, pois quando ela saiu de casa, ela disse que só voltaria quando achasse um bom candidato a marido. Mas Caim segue dizendo que pode estar tudo bem para ela, mas não para ele, pois ele ainda teria que falar com seu pai e uma penca de pessoas. E quando ele pede a ajuda de Dan nesse caso, o safado ainda finge que está dormindo para não ser envolvido nisso. E ela compreende que não pode decidir isso sozinha, e com isso, ordena que Dan consiga para ela uma audiência com o rei. Mas Caim pensa que isso seria a pior situação possível, pois ela pediria para se casar com ele para seu sogro. E ela, sem nenhum tipo de consentimento, pede para Dan arrastar Caim com eles. E já na presença do rei, ele está curioso sobre o que levaria ele ali, junto da capitã dos cavaleiros, já que ele foi apenas deixar com os soldados o corpo dos monstros que ele havia derrotado. E ela vai direto ao ponto, falando para o rei que eles dois haviam decidido se casar. Eles dois sim. E o rei e seu pai ficam chocados com essa notícia e pedem uma explicação para isso. Caim fala sobre seu embate com ela e sobre sua vitória, e sobre como após aquilo, ela surtou e agora quer se casar com ele. O rei então pergunta se ele não havia contado para ela sobre Teles e Silk, mas Caim fala que ele mesmo pediu para que seja um segredo, e por isso ele não havia dito. O cara manda ele esconder o bagulho e pergunta se ele não tinha contado para a mulher. E seu pai pergunta se Caim sabe sobre a posição que a capitã ocupa, mas Caim obviamente não sabe. E o rei lhe explica que ela vem de um país élfico, e como os elfos por si só são lindos, eles são envolvidos frequentemente em guerras, com povos que querem sequestrá-los e vendê-los. Mas esse reino, por ordem do rei fundador, Iuia, acolheu e protegeu o povo elfo, como um deles. E agora, o reino élfico de Liebert é governado por si mesmo e é tratado como uma nação independente, fazendo de Tijuana uma princesa e também fazendo com que Caim tivesse recebido o pedido de casamento de uma princesa. E o rei revela para ela que Caim já estava noivo, tanto de sua filha, Teles, quanto da filha do Duque Eric, Silk, deixando a elfa surpresa com esse fato. Mas então, ela diz que ele é extraordinário o suficiente para ser reconhecido pelos dois e ser aceito como noivo delas. E quando o rei acha que ela teria entendido as coisas, Tijuana diz que quer se casar ainda mais com Caim. E com tanta insistência dela, o rei acaba cedendo aos seus caprichos e pede ela que, antes de tudo, envie uma carta para seu pai contando sobre isso e pedindo sua permissão. E ela aceita a decisão, saindo dali com o pretexto de aprofundar seus sentimentos no campo de batalha e escrever a carta. Tudo isso enquanto arrasta Caim junto dela. E após a saída deles, o rei começa a falar sobre o fato dele ter ganhado dela, logo a cavaleira mais forte que eles têm no reino. E Magna pergunta como ela estava no momento da batalha, querendo verificar se a capitã estava realmente bem e se algo a atrapalhou, fazendo ela perder para Caim. Mas Dan diz que não é o caso. E o rei começa a suspeitar, tanto da força e o motivo dele ser tão forte, mesmo aos 10 anos. Ele pergunta a Garm se ele saberia sobre isso e o porquê dele ser tão forte, mas Garm diz não saber, e diz também sobre o dragão vermelho em sua mansão, o qual foi ele mesmo quem derrotou sozinho. E Dan se lembra do que disse a Caim mais cedo, quando perguntou se ele era um herói ou discípulo de Deus, e Caim acabou ficando nervoso com a pergunta. E o rei percebe que realmente teria algo nisso, e Magna aconselha o rei que desse um teste mostrando aquilo para ele, o qual aparentemente era um livro mágico. E no outro dia, Dan encontra Caim, que parece abatido e com medo ao vê-lo, mas então Dan diz que está sozinho, e Caim também fala que está sofrendo na mão de Tijuana, que não o deixa em paz, com encontros diários, antes que esteja completamente extenuado. Mas Dan diz que ele é o único que consegue acompanhá-la e que graças a ele, a capitã finalmente está ficando mais forte. E Caim fala para ele que enquanto treinava com Tijuana, o título Mestre Espadachim acabou aparecendo nessas status. E ao ouvir a voz da capitã, ele quase foge, mas mais uma vez, tem o agarra e o arrasta por aí, falando que o rei havia solicitado sua presença,
e preocupando Caim. E já com eles, Caim está bem apreensivo com a situação, e o rei diz que havia o chamado por querer que ele visse algo, e se trata de um grimório de nível imperador. É dito que o primeiro rei, Uia, quem escreveu esse livro, e nele se tem escrituras de nível imperial, e Caim fica bem empolgado ao ver ele. Ele fica feliz ao ver magias de um nível que não tinha aprendido ainda, e algumas que ele nunca viu. E o rei fala que já sabia, e que aquele livro era escrito numa língua que ninguém sabia o que era. E Caim então percebe que o que está escrito ali foi deixado em japonês, e por isso eles não conseguiam decifrar. O primeiro rei que havia feito esse livro deixou ele inteiramente em japonês, para um próximo reencarnado ali. E Caim finalmente percebe que o primeiro rei claramente era um japonês, e que eu suspeito que seja o prota de Sekai Smartphone. Eles sabem que são magia de nível imperial, porque lhes foi dito, mas nenhum habitante do reino conseguia ler, e o rei pergunta para Caim em tom sério quem seria ele. E Caim fica com medo quando é posto contra a parede, com medo de perder tudo, mas confia naquelas pessoas, pedindo para que aquela conversa fique apenas entre os presentes, dizendo que se não puderem aceitar, ele sairia daquele país. E quando o rei aceita, ele revela que tinha memória da sua vida passada, no país chamado Japão, o mesmo que o fundador daquele império. Todos ficam espantados com o que ele disse, principalmente seu pai, que pergunta se ele realmente era seu filho e de sua esposa Sarah. Mas Caim diz que sim, e que os deuses haviam lhe falado sobre isso no seu batismo de 5 anos, deixando ele ainda mais espantado por Caim ter se encontrado com os deuses. Ele ainda fala que sempre que vai à igreja, consegue se encontrar com eles, com todos os 7 deuses. E seu pai, então espantado, pede para ele lhes mostrar seus status, e ele lhes mostra, mas dessa vez, o status verdadeiro, deixando todos espantados com o que estava ali. O rei até pergunta se tudo que estava ali era verdade, pois dentre seus títulos estão reencarnado escolhido dos deuses, bênção dos deuses da criação, magia, guerra, comércio, vida, terra e tecnologia, todas no nível 10. E o rei quase desmaia ao ver isso, perguntando o que mais poderia se esperar dele, pois com aquele título e status, todo cidadão desse reino, e talvez do mundo, deveriam se curvar perante ele, pois o escolhido de Deus é um título altíssimo. Mas Caim diz que não quer nada disso, pois está feliz com sua vida de agora. Quando ele acordou nesse mundo, não sabia ou entendia nada dali, mas seu pai e sua família foram gentis com eles. E todas suas aventuras e conhecer suas esposas, até mesmo fazer amigos, foi importante. No mundo anterior em que ele morava, já havia perdido tudo e estava perdido sozinho, e agora nesse mundo em que está, é feliz com sua família e amigos. Dizendo ser muito grato por ter nascido filho de Garm, e pede desculpas ao rei por esconder tantas coisas, pedindo também que ele continue lhe tratando como sempre havia feito. E o rei diz que o reino continuará lhe tratando como filho de Garm e Barão Caim, mas também sugere para ele que se torne o rei dali, assustando Caim com aquilo. E para quebrar o que não sério que estava acontecendo ali, chega Tijuana atrás de Caim, gritando e abrindo as portas da sala. E também mostrando a permissão que recebeu de seu pai para se casar com Caim, arrastando Caim com ela para aprofundar sua paixão e um treino com ele. E após sua saída, Eric diz para o rei para ele não se preocupar com Caim, pois ele não deixaria de ser como é. E o rei diz que ninguém tem a permissão de deixar o conteúdo falado ali vazar para mais alguém, pensando consigo mesmo sobre o poder de Caim e pedindo para ele proteger todos do reino quando fosse necessário. E um tempo depois, quando suas noivas já haviam descoberto sobre seu noivado com Tijuana, elas estão dando uma bronca nele. Ele explica como uma batalha levou a tudo isso, e Silk pergunta quantas noivas ele quer ter até ter a maioridade, dizendo que tudo bem, visto que ela se diverte. Mas Teles vai contra, mandando ele parar de aceitar noivado sem pensar. E nisso, Tijuana chega novamente, o chamando para aprofundar seu amor com ela, fazendo Silk e Teles ficarem bravas com ele, perguntando do que se tratava isso. Mas ele, enquanto é carregado, explica para elas que se tratava apenas de uma luta simulada com ela, pedindo socorro desse sofrimento diário. E no dia seguinte, Caim está lendo o livro deixado pelo primeiro rei, que foi invocado do Japão, assim como ele. E no livro dizia: para quem está lendo isso, o fato de você poder ler significa que você também, assim como eu, veio do Japão. O nome do primeiro rei era Iuya Terra Hirasawa Esfor, e ele quem fundou essa nação, e certo dia decidiu escrever aquele relato de como veio a esse mundo. A invocação dele foi diferente de Caim, que foi renascido. Ele se envolveu em um acidente e foi teletransportado para lá com a ajuda do Truque-sama, e ele apenas surgiu nesse mundo, ainda em sua forma original e idade. Enquanto Caim estava sério em sua leitura, Teles e Silk aparecem procurando ele. Caim acaba ficando nervoso e resolve esconder o livro delas, para que elas não levantassem suspeitas. Elas chegam perguntando o que ele fazia, mas logo pensam que por já estar próximo do exame de entrada na sua escola, ele estaria estudando sozinho para se preparar, e elas resolvem pedir para ele para estudar junto também. Mas Caim fala que hoje não teria tempo para sair com elas, dizendo que tem coisas para fazer, e ainda nega falando que amanhã também é um dia ruim, saindo correndo delas. Porém, quando ele acha que está livre, Tijuana aparece gritando e correndo em direção dele, perguntando se ele não está interessado em ter uma batalha simulada fora da capital amanhã. Mas Caim nega mais uma vez e sai correndo de novo de mais uma de suas noivas. Ele sente muito por elas, mas no dia seguinte diz que esse era um dia muito importante para ele,
pois era o dia que ele completava 12 anos, e enfim, poderia se tornar o aventureiro oficial. E já na guilda, ainda com aquele ar de aventuras que ela sempre exala, Caim está impressionado com a base que se encontra ali, na capital real. Ela é muito maior do que aquela na cidade de seu pai, mas enquanto ele está distraído, ele bate de frente com um aventureiro, ruivo, um pouco simpático, e fala para ele que está ali para se registrar pela primeira vez. E o ruivo fica feliz com o fato, mas fala para ele tomar cuidado, pois ele tem apenas uma vida. Caim sente uma nostalgia, olhando para aquele cabelo ruivo, enquanto o homem vai embora, mas se dirige até o balcão de atendimento para falar com a recepcionista da guilda. Ele, após pedir para se inscrever, preenche um formulário padrão, mas mente durante a conclusão dele. Ele omite o fato de ser um barão, para ser tratado mais normalmente por todos. E após a entrega, ele precisa colocar um pouco de seu sangue em um cristal, que gravará as informações de sua mana. Ele registrará a capacidade mágica de Caim em seu cartão da guilda. Seu primeiro cartão é entregue, e Caim é colocado na posição mais baixa, o rank G. E ele também lembra que suas antigas professoras eram rank D, o que significa que elas eram bem fraquinhas. E fica curioso sobre como elas estão hoje em dia. E já se despedindo da atendente, ela se apresenta como Hetia e trata Caim formalmente, mas Caim manda ela ser um pouco menos formal com ele. Porém, ela logo lembra de avisar para ele valorizar sua vida, mais uma vez nesse mesmo dia. E um bando de figurantes aparece novamente. Eles mandam Hetia deixar o pirralho de lado e ir com eles, pois eles a acompanhariam durante a noite toda. E Caim já percebe que esse desenvolvimento clichê aconteceria de novo, e o aventureiro bundão manda Caim se comportar direito e deixa Hetia sozinha com eles, dando um chute em Caim, que desvia facilmente com sua velocidade. E os outros dois também partem para cima dele, vendo seu líder sendo humilhado, e eles até tentam ir os três contra a criança, mas acabam mais uma vez fazendo o papel de idiotas e se batendo sozinhos. E o líder deles tem a brilhante ideia de puxar a espada para Caim, mas ele o impede, já prevendo que teria que ficar sério caso ele fizesse isso. Mas uma voz pergunta o que eles estavam fazendo com esse garotinho. O ruivo de antes veio bater de frente com o aventureiro, e ele o reconhece como o cara da chama de gelo. Seu nome é Cloud, e o ruivo fala para que se ele quiser tanto lutar, ele acompanharia a noite inteira. Mas o aventureiro pida na farofa e sai correndo com seus comparsas, cheio de medo. E quando Caim agradece ele por ter salvado, Cloud diz que isso foi para o bem deles, já que Caim é muito bem treinado e ele pôde ver o quão forte era por conta de seus movimentos. Eles se apresentam e Cloud chama Caim para beber junto dele, mas, obviamente, suco de frutas, visto a idade de Caim. E ele mais uma vez fala dos movimentos de Caim e sobre como ele poderia acabar com os encrenqueiros facilmente. Caim diz que treina desde pequeno e deve muito disso a seus professores particulares. Cloud fica surpreso com o fato dele ter tido professores, mas resolve ignorar e apenas brinda com ele. Caim aproveita para perguntar sobre o título pelo qual o homem havia chamado Cloud, cara da chama de gelo. E ele responde que isso se deve ao nome de seu grupo, onde ele usa uma espada de chamas e sua esposa usa magias de gelo. Caim fica surpreso dele ter um grupo com sua esposa, e Cloud manda ele se apressar e conseguir um grupo para si, de confiança, assim que possível, pois assim poderá pegar missões maiores, mostrando a ele o seu cartão de aventureiro, dourado e lindo por sinal. Caim reconhece esse cartão e percebe que Cloud era um aventureiro de rank A, mas Cloud ainda sente que está longe de seu objetivo, que seria o primeiro rei desse reino, que atingiu o rank SSS. Acredita que você alcança o cara com um hack até na bunda. E ainda diz que o cartão de quem chega nesse rank é ainda mais especial. Eles possuem um cartão preto, mas diz que está feliz com o seu, que é até mais bonito. E nisso, leva uma porrada na cabeça de uma mulher. Ela está perguntando sobre o porquê dele estar ali. Ele tinha sumido e agora está bebendo. Essa é a esposa de Cloud, Lina, e ele fala para Caim que uma hora ia acabar gostando dela. E Caim se apresenta, fazendo Lina achar ele todo fofinho, mas ele fala também sobre o fato de Cloud ter salvado ele dos caras que queriam briga. E ela fala que se alguém mexer com ele, ele poderia ir falar com ela. Mas Cloud fala para Lina sobre as habilidades de Caim, e que se ele não tivesse o parado, o chão poderia estar cheio de sangue nesse momento. Mas ela continua brigando com ele, e o leva dali, para que façam sua missão. E após se despedir deles, ele vai até o mural das missões. Mas as missões de rank G são coisas como recolher lixo da cidade. E isso, ele se nega a fazer. Mas vê uma missão com alguns ranks acima, e ela pede para que ele recolha goblins, e ainda diz que a quantidade é ilimitada, o que parece perfeito para ele. E ele sai todo feliz da guilda, com sua primeira missão em mãos. Mas na rua, Tijuana encontra ele, e já se agarra no coitado. Eles estão na cidade pois a Ordem dos Cavaleiros irá treinar do lado de fora, e ao saber que Caim estava indo para sua primeira missão, ela decide ir junto dele. O vice-capitão tenta argumentar com ela, mas ela briga com ele, perguntando que tipo de esposa perderia o começo da aventura de seu marido, e ainda manda ele assumir o controle do
treinamento. E mesmo enquanto Caim tenta fugir sem que ninguém perceba, ela o arrasta para a missão. E já na floresta, Tijuana está toda alegre de estar indo com ele em uma caçada, sozinha na floresta. Ela começa a agir ainda mais apaixonada e estranha do que o normal, e sai arrastando o coitado enquanto delira. E ela pergunta onde estão os goblins que eles deveriam matar. Caim então usa sua magia de radar e consegue avistar um grupo deles um pouco mais à frente. E Tijuana sai em disparada sabendo disso, fazendo ele correr atrás dela em uma cena horrível de cringe. E chegando lá, eles veem uma carroça virada, mas ninguém por perto. Mas logo à frente, está um grupo de goblins atacando um mercador. Eles agem rápido. Caim cura o homem enquanto Tijuana mata os goblins. Ela facilmente os derrota, mas ainda mais deles aparecem. E Caim usa sua magia para bufar os status de Tijuana. Enquanto ela fala que Caim a encheu com seu amor e que agora eles são apenas um, em corpo e alma. Mano, essa elfa é suja demais, tu é maluco. Ela mata os bichos felizes da vida, enquanto recita os votos de casamento e amor eterno com ele. E ainda chama o corte no Goblin Chef de cortar o bolo, enquanto imagina eles casados e aparentemente o beija. Mano, essa cena daqui ficou meio... Comenta aí embaixo o que tu acha, rolou beijo ou não. Enquanto rola essa melação, lagartos enormes aparecem. Eles aparentemente são um pouco mais complicados e Caim manda Tijuana ir embora, levando o mercador, pois ele cuidaria disso sozinho. E após eles saírem, Caim já cega os monstros com magia de luz. Em seguida, convoca sua magia de gelo, Pilar de Gelo, o qual Tijuana consegue ver mesmo já fora da floresta. E um tempo depois, as antigas professoras de Caim chegam à cena, atrás dos lagartos que Caim matou, os quais elas deveriam exterminar em sua missão. Mas tudo que elas acham é uma cratera enorme no meio da floresta. E Nina, vendo essa bizarrice, apenas dá meia volta e vai embora. E já na guilda, Caim está entregando o material dos monstros para Hetia, e avisa ela que além dos goblins na missão, ele havia matado lagartos verdes. E ela fica surpresa com o fato, esses monstros precisam de aventureiros de rank D para serem derrotados, ou até mesmo um grupo de rank C. E ainda acha que foi sorte ele ter sobrevivido. E Caim vai e fala que havia matado uns 30 deles, fazendo a mulher surtar. E ela vai até a sala do líder da guilda e conta isso para ele. Mas o líder não acredita no que ela fala, obviamente, e manda ele levar Caim até lá. Quando Caim chega lá, ele se apresenta como Cedric e diz que ficará no lugar do mestre da guilda, o qual está ocupado com uma visita. Ele vai direto ao ponto, perguntando onde Caim havia pegado esses lagartos. Ele está duvidando de Caim, visto que ele se registrou hoje mesmo e ainda é um rank G, falando também de sua idade e que seria impossível para ele derrotar um lagarto verde. Do ponto de vista normal, ele tá certo, mas ainda assim tá sendo babaca. Hetia pede para ele não sair acusando a criança dessa maneira, e Caim se defende, dizendo que ele havia sim derrotado os monstros. Mas Cedric diz que olhou seus registros e viu que Caim era supostamente um plebeu, e assume que Caim está mentindo para retirar dinheiro da recompensa da guilda. Caim ainda tenta argumentar, mas Cedric decide que ele está trapaceando e resolve punir ele, revogando seu cartão da guilda. E Hetia tenta impedir ele de fazer essa burrice, mas Cedric apenas manda ela calar a boca. Super machista opressor, dizendo que sua decisão nunca irá mudar e falando que a conversa acabou. E em meio ao desespero de Caim, alguém chega na sala. Era o mestre da guilda. E Cedric imediatamente aponta o dedo para Caim, dizendo que ele não aceitava ter sido pego em sua trapaça, mas Caim continua afirmando não ter trapaceado. E o mestre vai para perto de Caim e o olha nos olhos, percebendo algo vindo dele. Logo após, ele pergunta a Cedric como ele havia chegado a essa conclusão de que Caim estava trapaceando. Ele afirma que foi por conta do que ele estava dizendo. Matar lagartos verdes em seu primeiro dia é ridículo, e ainda por cima 30 deles. E o mestre apenas ri, e ainda critica Cedric por ele achar que Caim não poderia matar apenas lagartos, dizendo que ele ainda precisava aprender muito. Mas Cedric, mais uma vez, coloca o dedo na cara de Caim, apenas para perguntar se o mestre acreditava mais naquele pirralho fedido do que nele. Mas o mestre manda alguém entrar, e essa pessoa é Tijuana, a qual pula em Caim ao vê-lo, chamando ele de marido, surpreendendo a todos, mas Caim manda ela parar, pois seu noivado era para ser um segredo. E ele pergunta o que ela estava fazendo ali, e ela fala que voltou para a guilda para avisar sobre os lagartos ao mestre. E o mestre concorda, e ainda corrige a forma de chamar Caim, enfim, chamando ele de Barão. Cedric fica em choque, mas o mestre o introduz, falando que foi ele quem salvou a princesa em outra ocasião. Porém, Cedric diz que nada disso constava em seu registro, e Caim diz que por querer ser tratado normalmente, omitiu essa informação, se registrando apenas com seu nome. E o mestre ainda completa para Cedric, dizendo que além disso tudo, Caim também era filho de Garme, o Marquês, e se ele casar mesmo com Tijuana, ainda será seu cunhado, impressionando dessa vez Caim, por ele ser irmão de Tijuana. E o mestre pergunta mais uma vez a Cedric se ele continuava achando que Caim era um pirralho fedido, o que faria dele mesmo um cunhado fedido. Mas Cedric
Cedric se ajoelha e implora por perdão, e pedindo para que o livre de Gezai. Caim pergunta a Tijuana o que seria isso, e ela explica que seria o ato de um plebeu insultar um nobre, e que isso é cabível de execução. Mas Caim diz que não faria isso, e que aceitava o pedido de desculpa dele, mandando ele não fazer mais isso. E Caim ainda pergunta se a guilda aceitaria seus 30 lagartos, e o mestre fala que sim, mandando Hatcher guardá-los no armazém. Mas o mestre também percebe que deixar o novato, que matou 30 lagartos no rank G, não seria legal, e não poderia deixar isso desse jeito. E diz que para pedir desculpas, ele o subiria para o rank C. Porém, Tijuana vai contra isso, dizendo que o rank C não é o bastante para Caim, visto que ele é até mais forte que ela, havendo até derrotado um dragão vermelho com apenas 10 anos. Todos ficam surpresos demais ao ouvir isso, e o mestre resolve colocar ele no rank A, mas com a condição de que ele deveria capturar bandidos para ser aceito nesse rank, podendo até mesmo trazer eles vivos. E após mandar os subordinados dele resolverem tudo, ele pede desculpa pela situação, como mestre da guilda, e diz que ficou surpreso com o fato de Caim ter se tornado noivo de sua irmã, mas que agora sabe que está em boas mãos, dizendo saber que ela é meio descontrolada, mas pedindo para ele cuidar bem dela. E ele até acerta o fato de que ela quem obrigou Caim a se casar, mas ela rebate, dizendo que até já realizou a primeira missão do amor com Caim, levantando uma bandeira bem sus e fazendo Caim pedir para que ela pare com esse duplo sentido. Enquanto isso, os deuses estão no céu, observando Caim nessa enrascada. Mano, eles são meio à toa, né? E uma das deusas diz que ele causou ainda mais confusões, e começa a duvidar se era realmente necessário dar a ele bênçãos maiores que a nível 5. Mas o deus principal diz que sim, há um motivo para fazer dele tão poderoso. E o motivo era que o deus Aaron está quase se livrando de seu selo, e se ele retornar, o mundo certamente estará com problemas mais uma vez. Ele foi selado há 300 anos, mas ninguém sabe o que pode acontecer dessa vez, e por conta disso, eles precisam que Caim fique ainda mais forte, antes que isso aconteça. Eles precisam treinar Caim ainda mais diligentemente do que agora. E para isso, Deus diz conhecer a pessoa exata para ser um bom mestre para ele. Sylvie aparece no quarto de Caim eufórica, acordando ele. Ela diz que hoje era o grande dia importante da prova de admissão, e mesmo assim, ela tinha demorado para acordá-lo. Caim, ainda sonolento, diz a ela que faltava bastante tempo, mas Sylvie insiste em querer que ele coma logo seu café da manhã e vá o mais rápido possível. E já correndo no quintal, ela continua se desculpando por seu deslize, e dizendo que se ele acabasse atrasando, ela se arrependeria pelo resto de sua vida. Mas Caim tinha seus planos, e ao sair da mansão, usa a magia de teleporte para chegar na escola em segundos. E já no local da prova, Caim se apresenta ao atendente dando seu nome para inscrição e recebe o número 285 como identificação do candidato, sendo ordenado a ir até a sala 10, mas no caminho, Caim nota que não tem ninguém conhecido na lista, estranhando a situação. E na sala, ele se pergunta se Teles e Silk estão em salas diferentes, e a professora entra na sala, entregando as provas e falando que qualquer um que for pego colando será desclassificado imediatamente. E olhando a prova, Caim fica feliz pois tudo que caiu nela, ele domina devido à sua vida passada. Leitura, escrita e matemática não serão um problema para ele, e como a última parte da história, é algo que qualquer nobre saberia facilmente. E após um tempo de prova, Caim larga a caneta e abaixa sua cabeça, mas a professora lhe pergunta o porquê dele estar tão relaxado, visto que se passaram apenas 30 minutos de prova. Mas Caim pede para ela ficar tranquila, pois já havia terminado sua prova. E com o fim da prova, a professora pede para eles largarem o lápis e deixarem o caderno de resposta na mesa. Eles agora irão se dirigir à avaliação mágica, e Caim fica animado com isso. E já no espaço de testes, a professora pede para ele usar sua magia mais forte nos alvos básicos de madeira que eles têm em sua frente. Caim pergunta se ele poderia ir com toda a sua força, mas a professora diz que sim, pois eles tinham uma barreira mágica ali, e não importava o nível da magia que ele usasse, tudo ficaria bem. E o primeiro a ser testado é um menino que recita bem seu cântico e consegue invocar uma bola de fogo. Não muito forte, mas estável. E os candidatos seguintes fazem o mesmo, tendo suas bolinhas de fogo bem lançadas, mas impressionando Caim com o nível deles. Ele se lembra que aquela é a força normal de uma criança de 12 anos. Sim, Caim, você que tá cheatado. Ele diz que como pedindo para ir com força total, ele queria usar a magia inferno, mas vendo a situação, ele decide diminuir o poder usado. Mas enquanto ele pensa demais, a professora manda ele se apressar e usar sua magia rápido. E ele vai, mas conjura sem uma palavra uma bola de fogo em seu dedo, que logo muda para uma cor azulada, assustando a professora. E quando ele lança a magia, ele quebra o alvo de madeira, a barreira, o muro e faz um rastro de destruição na floresta que rodeava a escola. E ele, com medo do resultado, fala para a professora que haviam mandado ele ir com tudo. A professora espantada pergunta o que ele fez, mas Caim ainda afirma ter usado o tiro de fogo. Mas a professora se nega a acreditar que a magia de um iniciante seja tão forte. E uma outra professora corre para o buraco na parede, para verificar se não havia ninguém do outro lado, quando ele lançou esse tiro monstruoso. Eles são mandados para a prova de espada, visto que o lugar ficou inutilizado, e Caim
apenas pode se desculpar por isso. E já na prova de espadas, o professor explica que teria um convidado especial que a guilda de aventureiros enviou. Aventureiros de rank A serão usados para avaliar os alunos, e entre eles está Cloud, que Caim reconhece de cara. E Cloud fica surpreso de Caim estar ali, mas Caim afirma que está ali pois havia completado 12 anos e precisava fazer a prova. E Cloud fica animado, pedindo para ser o aniversário de Caim, mas ele nega logo de cara, fazendo o professor ficar irritado com ele por negar o convite de um aventureiro rank A, e ordena que Cloud, como tinha escolhido ele teria que enfrentá-lo. E sem escolhas, os dois se preparam para o embate. Cloud manda Caim ir com tudo, e Caim pensa que como ele é um rank A, ele seria bem habilidoso, podendo ir com tudo para cima dele. Então Caim se fortalece e parte para cima de Cloud, desaparecendo devido à sua velocidade, e Cloud fica surpreso por Caim conseguir até mesmo se fortalecer com magia. Eles começam uma troca de golpes insana, onde as crianças de fora nem conseguem ver seus golpes, e Cloud diz para Caim que ele é forte, bem mais forte que os outros examinadores ali, mas Caim pede para ele não usar tanta força, visto que aquela era uma prova. Porém, Cloud começa a se divertir e usa também o fortalecimento, indo ainda mais ferozmente para cima de Caim. E Caim pensa que se fosse uma criança normal, Cloud teria partido seus ossos com esses ataques. E o professor manda eles pararem a luta insana deles, e pergunta o que eles estão fazendo em uma luta simulada, pois, lutando dessa forma, desanimaria as crianças ali. E eles resolvem parar sim, mas Cloud pede para Caim se juntar um dia em missões com eles, mas Caim nega, obviamente. E o professor, tendo visto do que Caim era capaz, termina seu teste e manda ele ir embora para casa, precisando voltar apenas para ver o anúncio da aprovação. E já em sua casa, Silvia pergunta como foi sua prova, e Caim conta que não teve problemas. Só destruiu a escola, lutou uma batalha divina com classe A e foi expulso porque não aguentavam mais ele lá, dizendo ter feito tudo certo e tendo certeza de que passaria. Silvia fica toda feliz com a notícia e decide fazer uma festa para celebrar a aprovação, mas enquanto Caim pede para ela não se apressar, sua barriga ronca, fazendo ela querer lhe encher de comida. E em outro dia, já em frente ao rei, Caim está ajoelhado e provavelmente recebendo uma bronca. O rei pergunta a Caim sobre o fato do que ele teria feito no exame, e Caim responde que a fiscal da prova lhe deu aval para usar todo o seu poder. Ela até afirmou que havia uma barreira ali e que não teria problemas, então ele imaginou que não poderia usar magias de nível alto ou imperial, mas que magias iniciantes estariam tudo bem. Mas acabou que ele destruiu o alvo com barreira e tudo. Porém, o rei se impressiona com o que ele disse, pois Caim afirmou que poderia usar sim magias de nível imperial, e Caim confirma, mas diz não saber o que aconteceria ao seu redor caso ele usasse elas. E ainda pergunta se ele poderia testá-las em algum lugar, para saber seu poder, mas os três ali negam de imediato, e o rei emenda em outra pergunta, questionando sobre onde ele teria feito seu teste. Ele diz que tanto Teles quanto Silk não o viram no local da prova, mas Caim diz que apenas marcou presença na entrada sul e foi direto para o local da prova, mas o rei pergunta se ele sabe que na academia tem duas entradas, uma no norte e uma no sul, mas Caim afirma saber sim, pois a entrada norte é ligada aos nobres, e a entrada sul é ligada à área dos plebeus. E o rei pergunta a entrada que ele usou, fazendo Caim perceber seu erro e sua burrice. E o rei fala sobre o local de provas que é totalmente diferente para os nobres, e também que ele havia feito a prova junto dos plebeus. E ele ainda fez Teles ficar brava por não vê-lo, fora o diretor da escola, o qual foi procurar Eric para falar sobre Caim. Ele foi até seu escritório para falar de um caso na prova de admissão. Um aluno gabaritou a prova escrita, destruiu o pátio das provas mágicas e também havia lutado de igual para igual com um aventureiro de rank A. E esse relato fez Eric cair na gargalhada e até adivinhar o nome do candidato que foi capaz de fazer isso tudo em seu primeiro dia na escola. E no presente momento, Magna está intimidando Caim com a conta dos reparos em mão, para que Caim pague os estragos que ele fez na escola. E o rei ainda continua lhe dando bronca, falando sobre o quanto ele já pediu para Caim não exagerar. E ele manda Caim ir até a escola, pois hoje era um dia dos anúncios da aprovação e ele teria que verificar por si mesmo. E já na escola, ele está procurando seu número, quando Silk aparece e começa a falar com ele, parabenizando Caim por ter sido o melhor de todos os aprovados, dizendo também que Teles foi a segunda e ela foi a terceira colocada. Ela ainda aproveita para zoar ele, falando sobre ele ter feito a prova com os plebeus e ter destruído o local, fora o fato de ter feito Teles ficar brava com ele. E ela vai embora, pedindo para ele ficar ansioso para vê-lo em seu uniforme, e falando que se ele não aparecer na cerimônia de entrada, ele teria de se ver com ela. E indo até a recepção da escola, ele encontra sua irmã guiando os novatos. Ela, ao vê-lo, pula em cima dele e começa a girá-lo no ar, e diz que está com saudades, visto que ele quase não vai em sua mansão para vê-la. E ela também o parabeniza, visto que ele foi o melhor do exame de admissão, e deseja boa sorte com seu discurso, que ele terá que fazer na cerimônia de admissão. Caim fica surpreso, mas ela explica a tradição de que todo ano, o melhor colocado, precisa discursar para todos. E já em casa, Sylvie está ansiosa para saber se Caim teria passado ou não. E quando Caim chega, ela logo lhe pergunta. Caim então lhe diz que havia passado e ainda em primeiro lugar, fazendo ela cair em lágrimas de emoção. A Sylvie é tão fofa.
ela age total como a mãe dele, e querer fazer um banquete para comemorar. Em outro dia, já na cerimônia, Caim vê seu pai e sua mãe que vieram para ver seu discurso. Ele também encontra suas noivas, as quais ficam maravilhadas com seu uniforme. E já sentado em seus lugares, Caim consegue sentir a inveja de todos por estar ao lado da princesa e da filha do duque. Mas, não somente isso, as meninas também estão de olho nele. E dando início à cerimônia, Caim é chamado no palco. Lá, ele fala sobre sua gafe, por ter feito a prova com os plebeus, mas diz estar feliz por ter aproveitado seu tempo com eles. E diz que assim como o primeiro rei desse reino, ele planeja fazer amigos nessa escola, sem se apegar a linhagens e coisas do tipo. E repentinamente, entram veteranos no palco, dizendo para aproveitar que o rei estava ali, pois ele desejava falar algumas palavras. E enquanto ele discursava, ele pega no pé de Caim, falando para todos os professores relevarem alguns alunos fora da curva. E já na sala, suas noivas estão lhe chamando para sentar com elas. E ele fala sobre o rei ter pego em seu pé. E nisso, a professora chega, falando sobre eles escolherem um caminho em seus estudos, pedindo para eles pensarem bem sobre o assunto. Caim então vai com tudo animado e dizendo que iria para a divisão dos aventureiros, mas suas noivas negam a ideia, falando que por ele ser um nobre e com suas próprias terras, ele deveria se focar em aprender a administrar elas. Mas Silk fala para ele não ficar triste e que ele poderia escolher a divisão de aventureiros junto com a divisão de nobreza. Ele decide então escolher as divisões de nobreza, aventureiro, magia e itens mágicos. Ele também pergunta sobre o que elas escolheriam. Teles timidamente diz que escolheria a divisão de nobreza e assuntos internos, visando poder ajudar ele a comandar suas terras no futuro. E Silk diz que escolheria nobreza e comércio, também para ajudar ele em sua gestão, e ele então agradece as duas por querer ajudar ele no futuro. E saindo da sala, eles veem o Nhonho intimidando uma menina com orelha de gatos no corredor da escola, e Caim vai pará-los. Eles estão brigando com ela por ela entrar na classe A em seu lugar e mandando ela sair da escola. Mas Caim diz a eles que plebeus e nobres são iguais ali. E ainda diz que eles estão intimidando uma de suas conhecidas, Parma, e os meninos perguntam o porquê dele defender uma plebeia e não ficar ao lado deles, que são nobres. Mas Caim diz que fica do lado de seus amigos, sejam eles nobres ou não. Então o Nhonho diz que se Caim ficar do lado dela, ele mandará seu pai eliminar toda a família de Parma. Olha só essa Jabulani, mano, como o moleque é folgado. E enquanto ele fala essa besteira, Silk e Teles aparecem perguntando mais sobre o que ele havia acabado de falar, e dizendo que a nobreza não existiria sem os plebeus, e condenando o que ele disse, dizendo até que contaria para seu pai o que ele havia acabado de dizer. Mas o Nhonho volta atrás com sua palavra e pede desculpa à princesa, mas ela faz ele pedir desculpas a Parma, quem estava sendo intimidada. Enquanto Parma agradece Caim, ela fala que fica triste de não estar na mesma classe que ele, mas Caim diz que caso ela tenha alguma dúvida, poderia ir até sua sala tirá-las com ele. Mas ao falar isso, suas noivas entram em cena, mandando ele ficar ali ajoelhado e de castigo, chamando Parma para conversar, visto que eles são bem próximos. E elas conversam animadas, fazendo Caim achar que estão criando uma aliança maligna. Mas em meio a isso, uma voz começa a falar em sua cabeça, dizendo que ele é interessante, assim como o velhote tinha dito. A voz chama ele para conversar um pouco, e falando que estava esperando na biblioteca. Caim se levanta e vai até lá, mas quando ele abre a porta, vê uma paisagem totalmente diferente lá dentro, e é imediatamente teleportado para dentro de uma casa, vendo um homem de costas preparando algo. Ele pergunta casualmente se Caim quer açúcar, assustando ele, que pergunta quem seria esse homem, e também pergunta como ele tinha café nesse mundo. O homem não responde, mas apenas diz que estava esperando a chegada dele, Caim, até corrigindo o chamando de Shina Kazuya, seu nome da terra. E Caim entra em choque por ele saber seu nome real. E galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês sobre a 1xBet, que está patrocinando o canal. Ele é uma casa de apostas online, onde você consegue apostar em diferentes estilos de jogos, como Champions League, Brasileirão e eSports, que são LoL, Valorant e COD e muitos outros. As formas de depósito são bem simples e as maneiras de saque são ainda mais. Clica no link fixado aí embaixo e use o código MATSRECAP e receba 100% do seu depósito. Então, depositando 100, você inicia com a banca de 200. Mas lembrando, esse jogo é apenas para maiores de idade, então jogue com consciência. O homem começa uma conversa amigável com Caim. Ele afirma ter ouvido de Zenon sobre o fato de que ele também reencarnou, deixando Caim surpreso com o fato dele ter se encontrado com os deuses. E ele acaba se apresentando, enfim. Seu nome é Yuya Terra Hirasawa Esforth, ou Hirasawa Yuya, seu nome da Terra. E Caim se surpreende ao notar que ele é o primeiro rei, dizendo que havia lido o livro sobre magia imperial que ele escreveu. Porém, ele percebe algo curioso. O livro é datado de 300 anos atrás, e isso poderia fazer dele um fantasma, deixando Caim assustado.
engraçado. Mas Yuya acaba achando isso engraçado, mandando ele apenas usar a avaliação para descobrir a verdade. Caim hesita, mas acaba fazendo, e enquanto verifica o que aparece, ele nota que um dos títulos de Yuya é Deus da Criação. Yuya diz a ele que o mundo em que se encontram se chama Fabnil, e é um mundo que o próprio Yuya criou, e por isso ele é o Deus da criação de lá. E ainda diz que após virar um Deus, ele parou de envelhecer, e por conta disso, mesmo passando todo esse tempo, ele ainda está assim. E após tantas descobertas chocantes, ele resolve contar a Caim o porquê dele ter levado ele até esse mundo. E Yuya revela que os deuses pediram para ele treinar Caim, mas Caim fica desconfiado, dizendo que ele já está sofrendo por ser até forte demais. Então, Yuya faz um desafio para ele, manda ele pegar um biscoito em sua mão. E Caim acha que seria fácil e parte para cima, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Yuya o para com sua espada, não dando chances para Caim. Caim pergunta a ele o porquê ele precisava ser tão forte, e Yuya diz que existe alguém que Caim precisa derrotar. Alguém que há 300 anos fez as pessoas do mundo inteiro lutarem entre si e se exterminarem. Caim pergunta como ele conseguiu fazer isso com o mundo todo, e Yuya responde que ele usou oráculos para semear a discórdia entre países de forma inconsciente, ou esforçando a lutar. Ele diz que a pessoa com quem Caim precisa lutar é o deus do mal, Aaron, e que 300 anos atrás, Yuya e seus companheiros deram um jeito de selá-lo, mas recentemente o selo começou a se desfazer, e desse jeito ele acabará ressuscitando. E Caim pergunta se Yuya não poderia simplesmente selá-lo de novo, mas ele diz que não poderia, pois agora ele é um deus, e tanto ele quanto os 7 não podem interferir naquele mundo. Mas o Aaron pode, né? Isso significa que eles deixarão tudo na mão de Caim, e ele que se exploda para derrotar esse deus ex-machina roubado e tunado. E Yuya ainda o avisa que essa batalha, de certa forma, tem algo a ver com sua vida anterior. E segurando a mão de Caim, ele o teleporta para uma praia, dando uma espada para ele e dizendo que agora seria seu mestre, dizendo também que quando ele conseguir cumprir essa tarefa, lhe contaria o resto do que ele deve saber. E Caim começa a reclamar da falta de explicação, mas Yuya apenas volta para lhe dar uma bússola, que aponta a direção que ele deve seguir para que ele retorne à mansão, dizendo que ele deve começar a subir no seu nível, pois, nesse mundo, Caim está um pouco abaixo do nível médio, e que Caim deveria subir pelo menos até o nível 600 para ganhar de Aaron, e ainda diz que isso pode demorar bastante, mas ele não poderia usar teleporte. Caim fica preocupado com o fato de demorar bastante, pois ele tem a sua escola para ir, mas Yuya fala para ele ficar tranquilo, pois um ano ali é o mesmo que um dia no outro mundo. Mano, ele sumiu 300 anos atrás, imagina o quão velho é esse doido. E ele manda Caim se decidir, falando para ele ir com tudo. E já na floresta, monstros não param de aparecer. Poucos minutos se passaram e ele não parou de matar monstros, mas ele diz estar pronto para o que vier e continua farmando. No mundo real, Sylvia, ao atender a porta pensando ser Caim retornando para casa, dá de frente com Teles e Silk. Ela se desculpa por ter sido brusca, pensando que era Caim, e elas perguntam se ele também não tinha voltado para casa. E Sylvia diz que desde ontem ele não ia para lá. Silk fica assustada, pois pensava que ele estaria lá, já que não foi para a academia, e elas começam a pensar que ele se envolveu em um acidente, ou até um sequestro, mas Teles, sendo a única sensata dali, pede para elas se acalmarem, pois é do Caim que elas estão falando, e ele em breve retornaria inteiro. E na floresta, a situação de Caim não parece nada boa. Ele está nas mãos de um monstro, que está quase o devorando, mas com suas últimas forças, ele o derrota, mas ele está com o psicológico completamente abalado, se perguntando se ele realmente conseguiria sair daquela floresta. Caim diz que já não dormia decentemente fazia alguns meses, e isso está fazendo ele não ter mais energia para pensar em nada, nem sobre ele mesmo. E em meio a isso, ele ouve o choro de um animal, e mesmo achando o choro irritante, ele começa a andar em direção a ele, instintivamente. E chegando até o animal, ele vê um lobo filhote, bem ferido, e resolve se aproximar e acabar com seu sofrimento. E já perto dele, ele levanta sua espada para sacrificá-lo, mas se lembra de seu passado, quando salvou aquelas meninas, desistindo de vascar o lobinho. E ele decide, ao invés disso, ajudar ele, invocando sua cura extra, mas ele não consegue bons resultados, por estar sem mana. E ele decide forçar mais um pouco para conseguir uma cura superior, caindo desmaiado após o uso, e um tempo depois, o lobinho já está supimpa e defendendo Caim enquanto ele ainda está dormindo. E quando ele acorda, fica surpreso do lobinho estar com ele durante todo esse tempo. E eles começam uma amizade, com os dois ficando apegados um ao outro, e decidindo formar uma dupla, pois como os dois estão sozinhos, Caim chama ele para continuar junto dele, dando a ele o nome de Haku, e Caim diz que graças a ele, pôde recuperar algo que havia perdido há um tempo. E em meio a muitas batalhas, o tempo passa, e Caim já parece uma figura bem maior, finalmente chegando de volta até a mansão. E Yuya percebe a presença dele de imediato, e quando ele entra na casa, vê o quanto Caim cresceu nesse tempo. Caim passou por volta de 4 anos na floresta sobrevivendo contra os monstros, e Yuya fica impressionado com o fato de Caim ter domado um Fenrir,
uma besta divina, e nem saber. Ele também avisa Caim que como Fenrir ficou tão apegado a ele, caso ele quisesse fechar um contrato, o lobo acabaria concordando. E Caim realmente tenta, fazendo ele sumir em meio a um círculo mágico, e podendo trazer ele de volta, invocando-o com seu nome. Ele diz para Caim que seu treino não havia acabado, dizendo que ele iria treinar com outro professor, The Rain. Caim se apresenta, e antes de ir, pergunta a Yuya sobre o que ele ficou de terminar de contar a ele sobre Aaron e sobre sua vida passada. The Rain diz a Caim que com sua força atual é impossível derrotar Aaron, e por conta disso, ele precisa ficar mais forte que ele, para se igualar a Yuya e ficar próximo de Aaron. Mas já no local de treino, após Caim se fortalecer e partir para cima de The Rain, ele facilmente desvia e nocauteia Caim com um soco no abdômen, tendo que carregar ele para casa, como um saco de batatas no ombro. E já em um quarto que ele desconhece, Haku o acorda pulando em seu peito. Ele desce as escadas e dá de frente com The Rain uma moça. Ela se apresenta como a esposa de The Rain, Ruri, e ela diz também que ficou surpresa quando ele chegou em casa carregando Caim nos ombros, e chama ele para comer logo, pois ele deve estar com fome, mas ele ao descer, vê o pequeno dragão ali no canto e corre para cumprimentá-lo. Porém, Haku não parece gostar disso, e eles começam a se estranhar. Mas Ruri bota a moral no lugar e manda eles comerem logo, ou não comeriam mais. E Caim, ao provar a comida, chega a chorar, pois faziam anos que ele não comia tão bem. E The Rain pergunta a ele sobre os anos que ele passou na floresta, em sobrevivência. E enquanto ele fala sobre o perrengue que passou, Ruri diz que como ele moraria ali durante um tempo, ela se esforçaria para fazer comidas boas para ele. E Caim diz que essa comida e hospitalidades lembram sua casa, e se pergunta como as coisas estariam lá. E em sua casa, mesmo preocupadas com ele, suas noivas estão passando por um curso intensivo que Sylvia fez. Ela está pegando pesado para ensinar a elas a fazer coisas gostosas para agradar Caim. E por sua vez, Caim ainda segue apanhando de The Rain. Nos primeiros dias e meses, ele mal conseguia chegar em casa, desmaiando quase sempre. Mas após um ano, mesmo apanhando, ele não desmaiava. Ele no meio do treino, enquanto The Rain o provoca, se lembra da explicação de Yuya sobre seu passado e Aaron. Ele diz que Aaron era um deus da diversão naquele mundo, e liga a ele a existência de um oitavo deus. Yuya fala com Caim sobre a falta de jogos e entretenimento naquele mundo, e isso se deve pelo banimento do deus responsável sobre isso, Aaron. Aaron usou seus poderes para fazer as pessoas do mundo participarem de um jogo mortal, e acabou banido do mundo dos deuses por conta disso. E caso ele volte, ele vai dar início a esse jogo mortal novamente, fazendo aqueles que são preciosos para Caim serem envolvidos. Caim obviamente diz não querer isso, e pergunta como ele poderia impedir Aaron de fazer essa atrocidade, mas Yuya apenas manda ele ficar forte o bastante, para proteger aqueles que são importantes para ele. E em meio ao treino de Caim, enquanto Yuya o observa, ele diz que ainda queria contar algo a ele. Yuya diz que foi incapaz de defender seus companheiros, perguntando se ele lembrava da ligação de Aaron a ele, dizendo que os amigos que ele falhou em proteger eram os pais de Caim. Lembrando do dia que eles foram invocados, um casal e ele apareceram nesse mundo, com a Santa de Marine os invocando. Ela explicou as coisas para ele, e um tempo depois, os deixou escapar do reino, para que eles olhassem o mundo por eles mesmos. Em outro lugar, bastante tempo depois, eles se encontram com os deuses, e descobrem sobre as mudanças que Aaron está causando, falando para eles sobre não poderem interferir no mundo, e pedindo para os três deterem Aaron e trazer paz para aquele mundo novamente, entregando a eles o orbe que aparentemente poderia selar Aaron. Mas já o enfrentando, as coisas não vão nada bem. Aaron é muito forte, e mesmo quando encurralado, ele acaba fazendo um contra-ataque que mira aqueles que estão na retaguarda, e quase acerta a Santa, mas acaba que a mãe de Caim entra na frente para defendê-la, sendo atingida e indo de arrasta para cima, por conta da magia da Santa ser insuficiente para trazê-la de volta. E como uma ação desesperada, o pai de Caim se sobrecarrega de magia, indo com tudo para cima de Aaron e se prendendo a ele, pedindo para Yuya usar a pedra de selamento nos dois, selando Aaron, mas perdendo o pai de Caim junto. E Caim, lembrando disso no treino, se empolga e enfim consegue usar também o feitiço de sobrecarga e enfim derrotar The Rain, finalizando então seu treino. E após ele se despedir de seu mestre, parte diretamente para a casa de Yuya, o encontrando em frente aos túmulos de seus pais. E Yuya diz que eles estavam sempre pensando em Caim, mesmo enquanto se preparavam para lutar com Aaron. Eles procuravam uma forma de voltar para seu mundo natal. Caim, ao saber disso, cai chorando em suas lápides, agradecendo
agradecendo por eles sempre pensarem nele a todo momento, e também agradece a Yuya por cuidar deles durante todo esse tempo. E como a última parte do treinamento, ele desafia Caim para pegar o biscoito de sua mão uma última vez, e após o ataque de Caim, ele o parabeniza pelo quão forte ele tinha ficado. E convida ele de volta para sua casa, o chamando para beber mais uma xícara de café. Porém, Caim nega, dizendo que precisa voltar logo para o seu mundo, e saindo imediatamente correndo. Mas Yuya o para, dizendo que ele estava ali há 5 anos, e perguntando se ele voltaria daquele jeito para lá, como um garoto de 17 anos. Mas antes que Caim se assuste, ele muda seu corpo, voltando ele para o exato modo que ele estava quando chegou naquele mundo, mandando ele levar Haku com ele. E The Rain aparece para lhe pedir para levar seu filho junto dele. Detalhe que o anime omitiu: The Rain é algo como uma divindade para os dragões, tanto ele quanto Rudy são dragões. E ele forma um contrato com Gin, o filho de The Rain, e se despede de seus mestres, agradecendo-os por cuidar dele durante tanto tempo. E antes de sair, Yuya joga uma espada em sua mão, mandando ele entregar ela para o atual rei do seu reino. E após ele sair, The Rain fala sobre o quão agitado Caim é, dizendo que ele com certeza se tornaria mais forte que ele no futuro. E Yuya concorda, dizendo que ele tem algo maior do que eles tinham para proteger. E chegando em sua casa, Sylvia se derrete em lágrimas ao vê-lo, pulando para cima dele, e suas noivas também o cumprimentam, dizendo que enquanto o esperavam, aprenderam com Sylvia a fazer os biscoitos que Caim tanto ama, terminando com ele, devorando todos muito empolgado. E já com o rei, quando Caim entrega uma carta para ele, ele percebe que Caim esteve esse tempo todo na presença do rei fundador. Ele então confirma isso e explica que o rei fundador criou um mundo e agora está vivendo nele como o deus da criação. Eles ficam incrédulos, mas como prova, Caim mostra a espada que ele trouxe, uma katana a qual Yui usava em seus dias de rei, deixando ele de queixo caído. E para completar, na carta dizia que o rei treinou Caim. Eles ficam curiosos a respeito desse fato, e Caim conta sobre a rigidez de seus treinos, dizendo que Yuya o largou em uma floresta repleta de monstros e o fez ter batalhas simuladas até cair todos os dias, e muito mais, durante 5 anos. E isso deixa o rei surpreso pelo fato dele ter passado 5 anos nesse outro mundo. E para completar as atualizações a respeito do tempo que ele passou fora, uma carta da guilda chegou até eles, dizendo que Caim havia se esquecido de aceitar a missão de subida para o rank A, e que se as coisas continuassem assim, ela seria cancelada. Caim então vai até a guilda falar com seu mestre e explica o motivo de sua ausência. O mestre diz que percebeu quando até mesmo Tijuana estava começando a reclamar que por não lhe ver há muito tempo, seu amor estava se juntando e quase explodindo. E falando sobre a missão de subida de rank, o mestre da guilda força Caim a aceitá-la o mais rápido possível e fala que ele deveria capturar bandidos para completá-la. O mestre da guilda fala para Caim que os bandidos em questão aparecem na rota de Grácia até a capital e fala que são um grupo de 10 pessoas, o qual ele deveria capturar. E se teleportando até lá, Caim levanta voo com sua magia e observa melhor a área e rapidamente nota os bandidos no meio da floresta, coagindo uma carruagem. E quando vai ajudá-los, percebe que eram suas antigas professoras e o pai de Parma. Ele logo percebe que Millie está machucada e se irrita com a situação, curando o braço dela. Millie diz que aquilo era muita gente para lidar. E enquanto isso, os bandidos começam a provocá-lo, todo mundo doido para ir de arrasta para cima. E Caim, ainda bolado, diz que o peso de ferir sua professora é alto, partindo para cima deles e tendo extrema facilidade em lidar com todos os bandidos, dizendo até que é difícil pegar leve em lutas assim. E enquanto ele fala com as duas sobre o motivo de estar ali, ele conta que está numa missão de subjugação, mas elas ficam surpresas, já que missões de subjugação são no mínimo de rank C, e ele, que tem 12 anos e acabou de se registrar, não poderia fazê-las. E ele mostra a elas seu cartão de aventureiro, o qual aponta que ele é um rank A, deixando-as perplexas, por ele ter pulado todos os ranks antes disso. Ele diz então que muitas coisas aconteceram, e ele foi forçado a aceitar o rank A. Eles se perguntam o que fariam com os bandidos que Caim capturou, mas ele lhes pede para ficarem tranquilos. E já na cidade, eles estão sendo levados em uma carroça com suas caras à mostras para todos. E chegando na loja do pai de Parma, ele agradece a ajuda de Caim, e sua filha aparece perguntando o que aconteceu. Ele então explica que acabou salvando o pai dela por conta de sua missão, que era a mesma. Parma fica preocupada com ele, já que mesmo sem aula, ele precisa fazer trabalho de aventureiro, e ainda por cima, teria que lidar com suas obrigações de barão. E quando Parma fala isso, Millie surta, quase não acreditando que Caim é um barão. Ela fica preocupada que não poderia falar com Caim de forma desleixada, e que teria que começar a tratar ele como barão Caim, mas ele simplesmente manda elas agirem como sempre, pois elas sempre serão suas professoras. Millie fica feliz com isso, e olhando para ele, diz que quase não acredita o quanto ele cresceu, se agarrando a ele em um abraço. Caim é do tamanho certo para ser sufocado por quase todos os seios.
E ele, quando se solta de Millie, sai correndo, dizendo que precisa completar logo essa missão. E na guilda, ele entrega os papéis e o testemunho de Sabino a respeito do resgate que ele fez. E a atendente fica surpresa por ele tão rapidamente ter trazido os bandidos de volta. Enquanto eles conversam, mais uma vez aqueles bandidos de episódios atrás tentam novamente algo com suas professoras, e quando um deles ia relar a mão nelas, Caim aparece. E quando o aventureiro problemático o reconhece, quase se borra de medo. Mas para piorar a situação do Pamonha, chega alguém que reconhece a aura ameaçadora de Caim, e na verdade é Cloud e sua esposa. Ele fica surpreso de Caim lidar com os aventureiros tão facilmente, mas Caim diz que a culpa era deles, quem estava incomodando suas amigas. E quando Caim fala isso, Cloud fica surpreso, já que uma das amigas de Caim é na verdade sua irmã. Caim fica mais surpreso ainda de Millie ser a irmãzinha de Cloud, e Millie revela ao seu irmão sobre ter ensinado a ele quando Caim ainda tinha 5 anos. Cloud fica feliz por essa coincidência e aproveita a deixa para chamar todos para beber, mas toma uma trava imediata de sua esposa. Mas mesmo assim, eles se juntam para beber, e Cloud pergunta por que eles estão juntos. Elas duas revelam que enquanto estavam em uma missão de escolta, quando foram ameaçadas por bandidos, Caim simplesmente apareceu e arrebentou todos eles. Elas também revelam que Caim já é um rank A, e isso deixa Cloud surpreso, já que Caim está no mesmo nível que ele. Porém, ele entende que isso é por conta da força de Caim. Ele foi o único estudante que conseguiu acompanhar a força total de Cloud. Millie fica surpresa que ele acompanhou Cloud, quem subiu seu rank sozinho e sem magia. E Nina diz que Caim é impressionante, e não mais somente é o filho de um marquês, ele já é um barão e um partidão. Corre, Caim! Estão querendo te dar o golpe e aumentar seu harém. Todos ficam assustados com esse desenvolvimento de Caim, e Millie pergunta para ele como Caim ficou tão forte assim. Ele fica sem escolhas, já que não pode dizer que foi treinado por 2 deuses, mas Millie entende que ele sempre foi forte, já que mesmo quando tinha 5 anos, pôde derrotar um dragão vermelho sozinho, e elas ainda falam que ganharam bolsas mágicas dele, o que deixa a esposa de Cloud surpresa e perguntando a capacidade que elas têm. Elas ficam sem jeito de falar, e ela se volta para Caim, perguntando onde ele comprou. Caim então acaba revelando que foi ele quem fez elas, e agora ela pergunta o quanto cabe naquela bolsa. Nina se mete e revela que caberia até a mansão de Caim, e a esposa de Cloud surta e começa a pedir para Caim criar uma para ela, deixando ele sem opção, fora aceitar. Meio suja essa mulher, hein, Claudinha? Na moral, hein? Mas acaba que ela já estava bêbada e nem se lembrará de nada amanhã. E Caim então se lembra que precisa ir embora, já que amanhã terá aula. Ele já havia faltado demais. Cloud fica surpreso, se perguntando o porquê um nobre com seu próprio território precisaria ir para a escola, e Caim diz que mesmo com tudo isso, ainda tinha coisas que ele desejava aprender. Nina acha isso fofo e tenta abraçar ele, mas Caim foge dali. E nisso, a atendente da guilda aparece. Ela quer convocar alguém para dar uma aula na escola de Caim, para substituir um professor que está para faltar. E na escola, mais uma vez a professora está dando aula de magias ofensivas para a turma, então ela pede para eles acertarem o alvo com sua melhor magia, e Caim fica todo animado, querendo demonstrar o resultado de seu treino com Yuya. Mas a professora avisa que Caim está proibido de usar magias ofensivas dentro da escola, visto que a barreira dali não aguenta nem suas magias de nível iniciante. Então, o diretor disse que ela apenas pode dar os pontos positivos para ele por essa aula. E num canto vendo tudo isso, Cloud e as outras sentem pena de Caim, que está deslocado do resto da turma, e armam um plano para ajudá-lo. Já na sala, enquanto o professor de aventura fala, ele revela que convidou aventureiros para lhes ajudar na matéria, e acaba que esses aventureiros são a nossa turminha do barulho, e ele os apresenta por seus ranks, e diz que eles vieram dar alguns ensinamentos para a turma. E para começar, Cloud pergunta para a turma quantos deles já se registraram como aventureiros, e com todos respondendo que sim, ele pede que a turma lhe mostre seus cartões. E nisso, Caim fica com medo, já que todos ali acabaram de se registrar, e ele acabaria mostrando um cartão dourado de rank A. Cloud então vai até a sua mesa lhe pressionar, mas acaba que Caim insiste em esconder seu cartão, e fala para ele que o esqueceu. E um tempo depois, ele leva os alunos para o pátio, para treinos simulados de batalha. Caim então fica todo animado, para enfrentar logo eles. Mas acaba que a fila dos alunos querendo os enfrentar é grande, e como Caim só pode usar espadas, ele precisa esperar demais. E quando finalmente chega a sua vez de batalhar, a aula acaba. Cloud diz que calculou mal o tempo, e que na próxima o acompanharia, mas acaba que a próxima demoraria para chegar, já que a escola está sem fundo para contratar aventureiros como ele, por conta dos estragos que Caim causou, e isso arrasa nosso menino. À noite, Caim está na floresta totalmente surtado de raiva, e solando tudo que aparece na sua frente. Ele até cortou um dragão ao meio como se fosse manteiga por conta da raiva de não ter participado da aula. E da cidade, vendo isso, os guardas acham que é o retorno do Rei Demônio, e seu pai
parte com suas tropas para ver o que houve, e chegando lá, a única coisa que ele acha é um lenço que Caim deixou cair enquanto secava seu suor. E já com o rei, ele diz que recebeu uma mensagem de Garm, pedindo urgentemente para voltar para suas terras, dizendo que o rei demônio apareceu por lá. Então ele simplesmente queimou a floresta, deixando diversas crateras no chão, e houve até uma chuva de meteoros. E o rei fala isso olhando para Caim, perguntando se ele não recebeu um aviso dos deuses, visto que ele é o escolhido deles. Então o conselheiro diz ao rei que isso é um assunto delicado, e poderia ser necessário até mesmo cooperar com outros países. Mas Caim diz que não seria necessário ir tão longe. E o rei pergunta por que ele está dizendo isso, mas Caim diz ser apenas um palpite, e o rei aproveita para o pressionar, perguntando se ele está escondendo algo. E Caim acaba cedendo e revelando que foi ele. E no fundo da floresta que Caim destroçou, uma pedra roxa cai e um goblin acha. Esse goblin acaba sendo comido por um dragão, que aparenta ter sido possuído por algo, e dele uma voz surge, dizendo que seu selo havia enfraquecido. Ele diz que agora tem acesso a apenas uma parte de seu corpo, mas isso já é o bastante, e visando uma vingança, ameaça os velhotes. Aaron retornou com sangue no zóio. E na floresta, após o dragão consumir o Goblin com um fragmento de Aaron e tudo, ele acorda e percebe que seu selo ficou mais fraco, mesmo sendo apenas uma parte de seu corpo. Ele ainda promete mostrar o caos aos velhotes. E na escola, a professora anuncia que eles teriam aula de invocação. E Caim, por saber que está banido das aulas de magia, logo se afasta. Mas a professora o chama de volta, dizendo que, por não ser magia de ataque, ele poderia participar. Caim então fica muito feliz e animado com essa chance. E para dar a aula, foi chamado um mago especialista que trabalha no palácio. Ele explica que se tem dois tipos de magia de invocação, sendo uma do tipo que forma uma ligação com o monstro para que ele seja invocado a qualquer hora, e o outro através de um círculo mágico, fazendo um contrato com um monstro. No episódio 1 já deu merda fazer isso, hein? Tô vendo. Caim então percebe as diferenças e entende o contrato que fez com Haku e com Gin, já que ele conseguiu fazer uma ligação com eles primeiro. O professor então diz que ele usaria uns círculos mágicos desenhados para chamar seu monstro, e também diz que caso eles não se deem bem e não consigam formar um contrato, o monstro simplesmente sumiria após isso, e ele manda os alunos darem início às invocações. Eles se saem bem, invocando pequenos monstrinhos. Um deles até invoca algo bem grande, mas quando o menino tenta criar um contrato, é ignorado. O poder mágico que ele tem é bem baixo, e faz com que ele não seja aceito pela besta mágica. Porém, o fato dele ter invocado esse tipo de besta é incrível por si só, e pode ser um indicativo para o seu futuro. O professor apenas manda ele continuar treinando para então aumentar sua mana. E como próximo, ele chama Caim. Ele já tinha visto todo o processo, se prepara para colocar toda a mana que puder no círculo, mas ele fica com medo de mais uma vez aparecer um monstro como aquele do episódio 1. Porém, o professor o tranquiliza, dizendo que se ele não conseguir firmar o contrato, o monstro apenas sumiria e manda ele usar toda a magia que ele puder. Só que quando Caim começa a colocar sua mana no círculo, uma onda azul aparece com uma força enorme. O professor então fica assustado, mas é tarde demais. Um flash aparece e no meio dele está um homem sentado e se perguntando por que um humano o convocou. Logo ele, que é um rei demônio. Caim pensa rápido e usa sua magia de luz para cegar todos ali, e começa a conversar com o demônio. Ele acha que o demônio pode ter algo a ver com Aaron, e o autodenominado Rei Demônio pergunta se foi Caim quem o chamou. E enquanto pergunta, ele olha os status de Caim, usando um raio vermelho, e quando termina, ele se levanta e anda em sua direção. E quando chega perto bastante de Caim, ele se sente ameaçado e tenta cortar o demônio. Mas, surpreendentemente, o demônio se ajoelha em sua frente e pede desculpa por ser rude. Ele diz que se tornaria o subordinado de Caim, desde que ele não lhe matasse, chamando Caim de o escolhido. Ele diz que faria um contrato de invocação com Caim, feliz da vida, e que se Caim quisesse, era só ordenar que ele destruiria uma nação em seu nome, usando todo o poder militar dos demônios para isso. Caim diz que nunca faria algo assim, mas o Rei Demônio deixa claro que se ele mudar de ideia, era só falar com ele. Ele também diz que seu nome é Seth, e que se Caim firmasse um contrato com ele, poderia o chamar quando quisesse. Caim concorda, mas manda Seth parar de lhe chamar de escolhido na frente das pessoas, podendo ser apenas Caim. Ele então entende o pedido, e quando vai embora com sua magia, mais uma vez ele diz que se Caim quiser derrubar uma nação, é só chamar. E os outros que estavam na aula, os quais ficaram quase meia hora com uma luz absurda na cara, perguntam o que houve, e sobre a pessoa dizendo que era o rei. Mas Caim o interrompe, dizendo que ele apenas não pôde firmar um contrato, e fala que ele foi embora rapidamente. O professor fica em dúvida, mas acaba aceitando o papo de Caim. Ele fica tranquilizado por conseguir enganar o professor, mas as coisas não são tão fáceis assim como ele achava. O rei lhe chamou em sua presença, apenas para perguntar para ele o que houve na aula e sobre o que Caim invocou. Caim fala, ainda meio nervoso, que durante a aula ele invocou
com o demônio, mas o rei, como conhece suas histórias, não acredita e manda ele dizer a verdade. E Caim, sem outras alternativas, revela que na verdade invocou um rei demônio, o governante demoníaco. O rei, ainda incrédulo, pergunta a ele o que Caim fez. Conhecendo sua personalidade, ele não mandou apenas o rei para casa, e Caim afirma que ele realmente não o revocou na hora. Ele firmou um contrato com o rei demônio. Nisso, os três que estavam ali quase vão de piripaque do Chaves. O rei começa a falar sobre como Caim não consegue se conter, e ainda pergunta se Caim saberia o que poderia acontecer se o rei demônio resolvesse se rebelar. O rei diz que ele poderia acabar com a capital em um piscar de olhos, mas Caim diz que ele não teve culpa. Após ele concentrar sua mana no círculo, ele foi apenas sugando sua mana, e as coisas acabaram daquele jeito. Nisso, o professor de invocação começa a falar. Invocar um demônio é uma coisa, mas invocar o rei demônio já é demais. Ele pergunta para Caim o quão grande seria sua mana. O rei então fala que talvez a mana de Caim tenha aumentado depois de ele treinar com o primeiro rei, deixando o professor assustado. Então, ele pede que Caim lhe mostre seus status, para ver o nível do monstro que ele se tornou. O rei então pede ao professor para manter o que ele verá ali como segredo de estado, e que nada daquilo jamais poderia ser dito em público. Ele deve pensar nisso como um verdadeiro segredo de estado, e que ele poderia ser executado se contar isso a alguém. O rei então manda ele mostrar os números que tem agora, e quando Caim abre seus status, todos quase vão de Vasco. Seus status demonstram que ele é um semideus de nível imensurável. Todos ficam incrédulos sobre o quanto ele evoluiu, e o professor até se ajoelha chamando Caim de Deus. Eles comentam que teriam que mudar a forma como tratam Caim, e o rei até pergunta se ele não iria destruir aquele país, já que agora ele pode destruir até mesmo o mundo. Caim pede para eles pararem com esse papo, e o rei fala para ele que se Caim tivesse pedido a nação para si, ele teria simplesmente entregado, tendo em vista a ameaça que Caim representa. Ele também fala para o professor se ele entende o porquê de tantos segredos sobre isso. O rei anuncia também que em breve marcará uma audiência para tornar Caim em visconde, e ainda diz que lhe daria uma cidade. O rei completa dizendo se ele tiver sucesso em cuidar da cidade, anunciará seu noivado. Ele fala que um homem que não consegue cuidar de uma casa ou de uma cidade, jamais poderá proteger uma nação. E em casa, Sylvie está muito feliz com a notícia de que Caim se tornará um lorde de território, e ela lhe pergunta o lugar que ele comandaria, mas Caim ainda não sabe muito sobre, apenas sabe que ficará perto do reino. Mas ela então continua dizendo que se for ele, qualquer lugar seria bom, e propondo que eles comemorem durante a noite. Mas seu mordomo chega com péssimas notícias. Ele diz para Caim que seu pai havia recebido notícia de seu irmão Jin, em Grácia, falando que está ocorrendo lá uma rebelião de monstros da floresta. Ele então rapidamente se teleporta para lá, e vai direto encontrar seu irmão. Nisso, ele vai direto ao ponto, falando sobre os monstros. Seu irmão então fala que o caso de ataques aventureiros aumentou nos últimos 2 meses, e ele, para impedir isso, fez um pedido para aventureiros de rank alto investigar, mas o número de monstros era grande demais para eles. Ele pergunta se Caim sabe do incidente de algumas décadas atrás, onde os monstros se uniram para atacar a cidade. Aquilo foi uma rebelião, e para impedir, Jim mandou pedidos a diversas guildas para solicitar aventureiros para ajudar, mas, com pouca informação, fica difícil. Caim enxerga que eles não têm como afirmar que é uma rebelião, e por isso, não puderam enviar cavaleiros ou soldados em larga escala. Ele decide ir lá por si mesmo para dar uma olhada na floresta, mas seu irmão tenta o parar. Porém, Caim mostra para ele um cartão de rank A, dizendo que suas habilidades foram provadas. Ele ainda demonstra sua capacidade fazendo o Jin lembrar do dragão vermelho em sua casa, para provar sua capacidade. E após acertar sua ida com seu irmão, Caim vai até a guilda para reunir informações. Na guilda, após Caim ser menosprezado por ser uma criança e botar seu cartão de ranquear na mesa para ser medido, a atendente mais experiente vem falar com ele. Ela fala sobre os sinais de rebelião e sobre o quanto está difícil se aproximar da floresta. Então suas professoras chegam na guilda, falando que foram solicitadas para ajudar por serem de rank alto, e afirmam que a floresta está uma loucura, com muitos monstros espalhados, e Caim diz que irá na frente para averiguar. Mas a atendente da guilda fala que ele sozinho pode ser perigoso, fora que a guilda não pode se responsabilizar por um aristocrata, e diz que seria melhor se alguém pudesse ir com Caim, e ele afirma que tem sim alguém para lhe acompanhar. Na floresta, ele invoca Gin e Haku, os quais estavam com saudade dele. Eles então decidem adentrar a floresta, e enquanto estavam a caminho, Caim sente alguém o vigiando. Ele derrota todos os monstros na sua frente, mas nenhum deles é um monstro que está o vigiando. Então ele decide invocar Set para que ele averiguasse. Ele fica bolado por alguém ter o invocado, mas vendo que era Caim, ele baixa a bola. Set, após isso, realmente diz sentir um poder estrondoso no fim da floresta, e também sente que há uma quantidade monstruosa de monstros no caminho. Ele diz que no seu reino há muitos monstros,
monstros, mas aqueles são anormais. São milhares e todos de nível alto. E Caim fica apreensivo, pois se eles chegassem à cidade, já era. E ele pergunta se Sete consegue investigar ainda mais a fundo, mas ele diz que se for isso que Caim quer, há subordinados dele que podem realizar isso ainda melhor, e pede permissão para invocar ele. E com Caim deixando, ele invoca Dalmátia, que mais parece um mordomo. Ele pergunta o que houve, quando olha para Caim, se assusta com seus estados. Ele pergunta quem era aquele, e Sete responde que Caim é o deus que dominará esse mundo. Mas Caim nega isso tudo, e apenas manda ele investigar mais uma vez a floresta. Sete explica que Dalmátia é um dos antigos 4 reis, e diz que ele é especialista em investigação. Ele começa sua invocação e Caim fica curioso, mas quando olha para ver o que ele está invocando, fica com medo, mandando Dalmátia tirar aqueles insetos dali o mais rápido possível. As invocações dele revelam diversos dragões, os quais Caim rapidamente decapita, com apenas um golpe. Dalmátia fica impressionado com o poder dele e diz que está feliz por ele não ser seu inimigo. Caim aparece com diversos monstros nas suas costas, dizendo que os levará e avisará os outros sobre o que está acontecendo, dizendo que em breve reapareceria. Na guilda, todos ficam impressionados com o que Caim pôde caçar. Aquilo é monstruoso, todos são monstros de rank A ou S. Então, ainda se juntam Cloud e sua esposa na sala, e Caim conta que mais para dentro da floresta há monstros de níveis ainda mais altos. E voltando ao campo de batalha, Dalmátia encontra no fundo da floresta algo que tenta o intimidar, dizendo para eles não se aproximarem. E Sete se sente desafiado, falando para seu subordinado se ele ainda poderia lutar, chamando a batalha que eles travarão de fisioterapia para velho. E no fundo da floresta, em forma de dragão, Aaron reconhece os dois, mas também reconhece que eles não são seguidores dos deuses. E, quando eles batem de frente com o exército inimigo, Aaron manda os monstros se espalharem e atacar. Ele imediatamente se teleporta para onde Caim está, e quando chega lá, o caos já havia começado. Ele avisa sobre o começo da rebelião, e fala para eles se apressarem. Caim manda avisarem seu irmão, e manda também que Cloud cuide da cidade, dizendo que iria para a floresta, pois ele tem amigos que são tão ou mais fortes que rank A para contar. E enquanto ele vai correndo, Tijuana aparece para ficar de melação, mas ele acaba fazendo ela proteger sua casa dos monstros, a enrolando com um papinho doce. Ele vai correndo em direção à floresta, e Sete pergunta a ele o porquê não usar o teleporte. Mas Caim responde que humanos não podem usar isso, e se vissem, seria difícil de explicar. Na floresta, Dalmátia está acabando com diversos monstros facilmente, então os dois chegam para lhe ajudar. Caim acaba com diversos monstros usando sua magia de fogo, e em meio a isso, eles reconhecem que a próxima ameaça seria no fundo da floresta, onde Aaron está. Ele diz que está esperando um seguidor dos velhotes, e diz que o jogo já começou. Então, vendo a situação, Sete pede para Caim ir até a fonte do problema, pois ele mesmo iria lidar com a situação na floresta. Caim se preocupa se ele iria conseguir, mas Sete diz que invocaria mais de seus subordinados, mas avisa que talvez a floresta ficasse um pouco destruída. E como seria só um pouco, Caim acaba permitindo que ele o faça e parte ao encontro de Aaron. Enquanto Sete derrota diversos monstros na floresta, os amigos de Caim na cidade ficam apreensivos, e então seus dois professores decidem ir para ajudá-lo, pensando que mesmo sendo forte, talvez Caim não conseguisse lidar com tudo isso. Então Cloud e sua esposa se juntam a elas, e eles partem para o auxílio de Caim. Não que fosse necessário, né? Na floresta, vendo as coisas apertarem, Sete convoca os 4 rei demônios, e eles ficam surpresos, já que não é normal que ele faça isso. E quando eles notam a situação, eles se assustam, e Sete diz que o chamou pois um amigo pediu ajuda. Eles ficam curiosos sobre o quão insano deve ser alguém que ousa pedir um favor ao Lorde Demônio, e nisso, Dalmátia aparece, e eles surtam mais uma vez, quando descobrem que a pessoa que pediu ajuda do Lorde pediu dele também. Dalmátia ainda fala para ele sobre como ele pediu e por que ele aceitou. Quem pediu seu apoio também fez um contrato com Sete, e isso acaba com a sanidade dos 4 reis. Eles perguntam quem seria ele, e Dalmátia abre o jogo revelando que essa pessoa é um grande semideus, o escolhido dos deuses. E Sete confirma a história, falando que como ele pediu, eles deveriam proteger aquele lugar. Então, eles partem destruindo os monstros que tentam passar por eles. E Caim continua o seu caminho de destruição, mas não há fim para aqueles monstros. Ele segue aplicando uma de suas magias mais fortes neles, a magia Inferno. Mas os monstros parecem se multiplicar no vento. E nisso, enquanto ele os extermina, um furacão de fogo roxo sai de uma das cavernas. Caim desvia do primeiro raio, mas o segundo vem certeiro, fazendo ele ter que usar magia para pará-lo. O choque dos dois raios acaba com a montanha, e no meio das pedras aparece um dragão, o qual pode se comunicar com Caim, e ele parece conhecê-lo, e fala que finalmente encontrou quem está cuidando de seus queridos irmãos, chamando Caim de cachorro dos deuses. E Caim também o reconhece, acusando ele de começar essa rebelião, e o chama de antigo deus da diversão.
Aaron. Aaron diz que é horrível não ter recuperado quase nada do seu corpo e ter que usar o corpo daquele bicho, e segue atacando Caim. E Caim tem a brilhante ideia de pedir para ele parar o ataque dos monstros. Até parece que ele vai ouvir isso de boas. E Aaron começa a falar com ele que aquele era um jogo para decidir se os humanos seriam devorados pelos monstros ou não, e mesmo assim, Caim quer que eles parem. Então ele volta a atacá-lo, e se pergunta até quando os amigos de Caim conseguiriam aguentar aquilo, atacando sem parar. E na floresta, o grupo de Cloud chega num ponto onde ele vê pessoas voando, então eles notam que eles estão derrotando os monstros e concluem que eles estão do seu lado, mas ainda se perguntam quem são, e Nina, usando o cérebro, chega à conclusão de que eles seriam amigos de Caim. Eles se reúnem no céu e explicam a situação, mas Seth manda eles continuarem o extermínio e deixar os poucos monstros que passarem para os humanos, e Cloud, com seu grupo, faz sua parte. Eles realmente derrotam os poucos monstros fujões antes deles chegarem à cidade. E Aaron começa a reclamar com Caim sobre seus olhos, os quais são idênticos àqueles que selaram ele nessa situação, lembrando dos pais de Caim sobre como eles o derrotaram. Ele diz que esperava que Caim sofresse um pouco mais, mas decide desaparecer com ele logo. Então, ele ataca Caim novamente com esse raio roxo bunda, que não acertou nenhuma vez até agora, porém, acaba derrotando os próprios monstros que ele invocou. Ele ataca Caim novamente, dessa vez com um raio em espiral, que acaba perseguindo Caim e faz ele sofrer para repeli-lo. Enquanto ele foge de outros ataques, ele invoca Haku e Gin, os quais atrapalham o dragão, mas em um súbito ataque com a cauda, Aaron acaba desmaiando Haku e para finalizá-lo, lança uma bola de fogo a queima-roupa. Cloud e as outras continuam até agora derrotando os monstros, já chegando em seu limite, e eles dizem que quando isso acabar, eles com certeza sairiam para tomar umas, e ainda levariam Caim nessa. Mas as coisas não vão nada bem, os monstros não param de avançar, e Nina já não tem mais mana, e, com um a menos, os monstros começam a pressioná-los, ao ponto que Cloud e sua irmã quase são feridos pelos monstros. Mas nisso, Tijuana chega, dando o suporte necessário bem na hora, e isso faz com que eles consigam derrotá-los, e segurar a linha de frente mais uma vez. E voltando para Caim, Aaron está lançando seu raio em Haku, mas Gin entra na frente para salvá-lo, e Caim não fica parado. Ele entra na frente fazendo com que o raio de Aaron pare de atingir Gin, e Aaron fica ainda mais nervoso e com raiva por ele estar protegendo eles. Mas quando Caim começa seu discurso de amizade, falando que se você ama alguém, você deve protegê-lo, Aaron então manda ele calar a boca, chamando ele de cachorro dos deuses mais uma vez. Então, Caim diz que os deuses não têm nada a ver com isso, e diz que apenas quer proteger aqueles quem ele ama, ativando então o feitiço de Burst chamado Overload. E Aaron, vendo isso, sente medo, por esse feitiço ser uma das causas que acabaram fazendo ele ser aprisionado. Caim então, enquanto deseja proteger todos, invoca a magia Santuário Divino e lança um raio de luz branca em cima de Aaron, e nisso, ele tenta competir em forças com Caim, lançando também o seu raio. E do choque dos dois ataques, surge uma torre de luz, que todos veem a quilômetros dali. Eles ficam chocados com o poder daquele ataque, e Caim ainda continua com vontade de proteger a galera a mil, se esforçando ainda mais no ataque. E nisso, Haku e Gin mordem sua canela, para chamar sua atenção, e quando ele para o ataque, 7 Dalmátias aparecem. Eles perguntam se era mesmo necessário tudo aquilo, e quando Caim diz que estava lutando contra um dragão negro, eles duvidam, e acabam falando que os monstros que estavam indo para a capital foram derrotados, dando fim à rebelião. E quando ele se encontra com todos que estavam na linha de frente parando os monstros, eles ficam felizes por passar por mais essa ameaça. Em outro dia, o rei está dando uma bronca em Caim, por conta do ocorrido, e daquele ataque que formou um pilar de luz. Caim explica que estava lutando contra o dragão negro, e ele fala que magias normais não foram o bastante, e então ele resolveu usar magia de nível imperial. E o rei começa a dar bronca em Caim, dizendo que ele pediu para se conter milhares de vezes, e não usar essas magias loucas. Cara, esse rei é insuportável. O cara salvou o reino, e ele com essa palhaçada. Ele ainda reclama que viram alguém voando na floresta, perguntando quem era, e ficando irritado ao saber que era o rei demônio, quem ele convocou para ajudá-lo. E nisso, ele resolve dar uma recompensa para Caim, dando a ele um domínio, e fazendo dele um lorde de lá. E na cerimônia, o rei faz de Caim um visconde, e avisa que ele seria o lorde de Dorinthal. Com suas esposas, elas o alertam sobre a merda que é aquele lugar, e que todos os nobres designados para lá acabam fugindo. Teles logo fica bolada com seu pai, e quer na hora mesmo ir reclamar com ele por ele estar jogando seu noivo em um lugar daqueles. Mas Caim não parece estar com receio de ir para lá. Na verdade, ele acaba ficando animado para mudar aquela cidade com suas próprias mãos e fazer de lá um lugar onde todos possam viver felizes e sorrindo. E na entrada da cidade, ele se apresentou apenas como um aventureiro rank A, não revelando ser o lorde daquele território. E dentro da cidade, ele foi atacado pela guilda, com o pretexto de ser uma festa de boas-vindas. Mas as coisas não acabam bem como eles queriam. Caim aceita a brincadeira, mas acaba levando a sério demais, destruindo os
aventureiros e o terreno da guilda. O rei fica incrédulo que Caim está fazendo o exato contrário do que ele pediu, mas continua ouvindo o relatório. Numa ocasião, quando Caim foi em uma taverna, ele acaba vendo a atendente meio gata que ele fez amizade sendo bulinada, e ele não aguenta, expulsando o aventureiro que fazia aquilo com ela da taverna à base de chute. Ele arrumou problemas até ser preso pelos guardas. E enquanto conversava com suas noivas, Sete aparece pedindo socorro a Caim. Ele diz que traiu sua esposa e agora está com medo. Sua esposa então aparece em seguida. Ela o chutou do castelo, mas o seguiu. Ela supõe que Caim já soubesse da situação por conta de Sete e pergunta a ele como homem o que Caim achava sobre o que Sete fez. Ele acaba ficando contra Sete por ele ter traído ela, mesmo ela sendo tão linda. Suas esposas também ficam contra ele, falando sobre as promessas que ele fez antes do casamento e tudo que prometeu, para acabar traindo ela agora. Mas Sete tenta rebater, dizendo que ela era muito diferente antes do casamento do que é agora, avisando a Caim que mulheres mudam após casar. Então, ela carrega Sete de volta para casa, e continuando o relatório com o rei, o soldado diz que ele reclamou também do preço que estava sendo para a igreja, por meio de dízimos, e isso levou a emboscada para Caim, envolvendo a guilda e a guilda das trevas. Porém, Caim enfrentou a emboscada de frente e acabou com os invasores. E as loucuras dele continuam. Ele levantou um muro em torno da cidade, quase do tamanho da muralha da China, e além disso, ele levantou um castelo ainda maior que o do rei, fazendo eles pensarem que aquilo é um pouco de exagero, e pensando que o rei ficaria bravo com aquilo. E acaba que, como sempre, ele terminou tomando uma bronca de todos. Detalhe, pularam a parte que Caim encontra outra pessoa que também foi invocada nesse mundo, sendo uma universitária. Ela renasceu como irmã de uma outra garota daquele mundo. Ela estava sem uma das pernas, então ele compra ela do mercador de escravos, coloca a perna dela de volta com sua magia e acaba dando a ela um serviço, sendo que ela é uma engenheira. Mas isso não vem ao caso, eles não quiseram colocar nessa temporada. Porém, ela aparece enquanto ele está construindo o muro. E essa foi toda a temporada. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e compartilhar ele com um amigo. Vejo vocês na próxima. Fui!